O cartão de crédito preto permaneceu intocado na mesa de cabeceira de Sofia durante 3 dias, enquanto os outros criados da Quinta do Monteiro se entregavam às sessões de compras que fariam a realeza corar. Vítor Monteiro observava tudo do seu escritório, acompanhando cada compra com a satisfação de um cientista cuja hipótese estava a ser comprovada. Dê-se dinheiro ilimitado às pessoas, e elas mostrarão a sua verdadeira natureza. Ganância. O mordomo comprou um Rolex. O chefe encomendou facas com incrustações de diamantes. O motorista reservou bilhetes de primeira classe para Marbella, mas a empregada silenciosa que limpava o seu palacete e enviava cada cêntimo para a sua mãe doente não tinha gasto um único cêntimo. E isso incomodava Vítor mais do que qualquer negócio de 1.000 milhões de euros que tivesse corrido mal. Quando Sofia finalmente usou o cartão, Vítor Monteiro tinha acidentalmente encontrado a única pessoa que estava prestes a ensinar ao bilionário que a verdadeira riqueza não tinha nada a ver com dinheiro. O sol da manhã projetava longas sombras pelos soalhos de mármore da propriedade de Vítor Monteiro, um palacete imponente que parecia respirar riqueza de cada superfície polida. Vítor estava à janela do seu escritório, observando os seus empregados a moverem-se como um relógio pelos jardins abaixo. Aos 53 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: jatos privados, uma frota de carros de luxo, propriedades em 3 continentes. No entanto, o vazio no seu peito parecia mais pesado do que qualquer uma das suas posses. A comunicação social adorava pintá-lo como um titã implacável da indústria, e Vítor nunca se dera ao trabalho de os corrigir, que pensassem o que quisessem. Os seus empregados, no entanto, sussurravam histórias diferentes, contos de humores imprevisíveis e estranhos testes de lealdade que mantinham todos em alerta. Alguns chamavam-lhe excêntrico. Outros usavam palavras menos lisonjeiras quando pensavam que ninguém estava a ouvir. Senhor, o seu assistente, Diogo, bateu suavemente à porta. O pessoal sênior reuniu-se no salão principal, como pediu. Vítor virou-se da janela, endireitando o seu casaco de um alfaiate de renome. Bom, está na hora. O salão principal fervilhava com uma energia nervosa quando Vítor entrou. O seu pessoal sênior, 23 no total, estava disposto num semicírculo frouxo, os seus rostos uma mistura de curiosidade e apreensão. Ali estava Arthur, o mordomo que servia a propriedade há 15 anos. O seu sorriso ensaiado nunca lhe chegava verdadeiramente aos olhos. Marco, o chefe de cozinha, balançava o peso de um pé para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ricardo, o motorista, mantinha o seu habitual ar de falsa modéstia, embora Vítor conseguisse ver o cálculo por trás do seu olhar respeitoso. Chamei-vos aqui para algo diferente, começou Vítor, a sua voz ecoando no teto abobadado. Ele meteu a mão no casaco e tirou uma pilha de cartões de crédito pretos, cada um brilhando como obsidiana à luz da manhã. Estes estão ligados à minha conta pessoal, sem limites. Uma onda de choque percorreu o grupo. O sorriso de Arthur vacilou por um instante antes de voltar ao lugar. Os olhos de Marco arregalaram-se e ele esfregou as mãos inconscientemente. Comprem o que quiserem, continuou Vítor, caminhando lentamente ao longo da linha de empregados, entregando os cartões um a um. Considerem isto um bônus, um presente, o que quer que vos ajude a dormir à noite. Mas saibam disto, saberei quem vocês realmente são pelas escolhas que fizerem. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para se cortar a faca. Vítor deliciava-se a vê-los contorcer-se, a ver as engrenagens a girar nas suas cabeças enquanto tentavam decifrar o verdadeiro jogo em curso. Isto é algum tipo de teste, Sr. Monteiro? Perguntou Helena, uma das governantas, com a voz pouco mais alta que um sussurro. Os lábios de Vítor curvaram-se no que poderia ter sido um sorriso no rosto de outro homem, mas no dele parecia mais um predador a arreganhar os dentes. Tudo na vida é um teste, Helena. A única diferença é que desta vez estou a avaliar numa curva. Ao descer a linha, chegou a Sofia. Ela estava perto do fim, como sempre, tentando misturar-se com o fundo.
Na casa dos 20 e poucos anos, com olhos que continham uma força tranquila, ela era uma das mais recentes adições à sua equipa doméstica. Enquanto outros estendiam a mão ansiosamente pelos seus cartões, Sofia hesitou, com as mãos a permanecerem ao lado do corpo. Aceita, disse Vitor, estendendo-lhe o cartão. Senhor, eu acho que não devia. Eu insisto. O seu tom não deixava margem para discussão, embora ele se visse a estudar a reação dela mais atentamente do que a dos outros. Havia algo diferente na sua hesitação, algo que não era cálculo ou medo, mas um desconforto genuíno com a própria oferta. Os dedos de Sofia tremeram ligeiramente ao aceitar o cartão, segurando-o como se pudesse queimá-la. O olhar de Vitor demorou-se nela um momento mais antes de seguir em frente. Sem limites, repetiu ele ao grupo. Mostrem-me o vosso coração. No momento em que Vitor deixou o salão, os sussurros começaram. Isto tem de ser uma armadilha, May, murmurou Arthur para Marco. Ele vai despedir quem gastar demais, vais ver. Ou de menos, contrapôs Marco. Tu sabes como ele é com os seus jogos. Ricardo abanou a cabeça. O truque é gastar o valor certo, nem muito ganancioso, mas o suficiente para mostrar apreço. Sofia permaneceu em silêncio, o cartão parecendo impossivelmente pesado no seu bolso. Ela observou vários dos empregados a pegarem nos telemóveis, já a navegar em sites de luxo. Arthur estava a ver relógios, os seus dedos a deslizar por opções que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Marco tinha aberto catálogos de equipamento de restaurante, embora ela suspeitasse que não fossem para a cozinha da quinta. Ao anoitecer, os gastos tinham começado a sério. Arthur pavoneava-se pelos aposentos dos criados com um novo Rolex, certificando-se de que todos o viam a brilhar à luz. Marco tinha encomendado para si um conjunto de facas de chefe japonesas que custavam mais do que um carro. Ricardo tinha sido mais subtil, mas Sofia tinha o ouvido ao telefone a marcar uma viagem de primeira classe para Marbella. E tu, Sofia? Perguntou Helena, genuinamente curiosa. O que vais comprar? Eu ainda não decidi, respondeu Sofia suavemente. Arthur riu-se do outro lado da sala. Ela provavelmente vai comprar sabão com esse cartão. Talvez alguns produtos de limpeza com desconto. Os outros riram-se, mas Sofia apenas baixou a cabeça e continuou a dobrar os lençóis em que estava a trabalhar. Há muito que aprendera que a melhor defesa contra o escárnio era o silêncio. Do seu escritório privado, Vitor observava os gastos em tempo real no seu computador. Cada transação aparecia como um item de linha, contando a sua própria história de ganância e desejo. O Rolex para o Arthur previsível, as facas do Marco pelo menos adjacentes à profissão. A viagem do Ricardo a Marbella tentava parecer culta, mas o cartão de Sofia permanecia por usar. Interessante, murmurou Vitor para Diogo, que estava por perto com um tablet. Ela não gastou um cêntimo. Talvez esteja a planear algo maior, senhor, à espera do momento certo. Vitor abanou a cabeça lentamente. Não, olha para o historial dela. Contratada há 8 meses, nunca uma queixa, nunca um pedido de promoção ou aumento. Ela mantém a cabeça baixa, faz o seu trabalho e desaparece. Ela é a mais esperta de todos eles, ou o quê, senhor? Vitor não respondeu, mas os seus olhos permaneceram fixos no cartão inativo de Sofia no ecrã. Ela será a pessoa a observar, disse ele em voz baixa. Ao cair da noite sobre a quinta, Sofia sentou-se sozinha no seu pequeno quarto nos aposentos dos criados. O cartão preto estava na sua mesa de cabeceira a captar o luar através da sua janela. Ela conseguia ouvir os outros membros da equipa a celebrar as suas compras, comparando as suas aquisições como troféus. Pegou no cartão, virando-o nas mãos. Era mais pesado do que um cartão de crédito normal, feito de metal em vez de plástico. O seu peso parecia representar tudo o que podia fazer. Pagar as suas dívidas, garantir o futuro da sua família, comprar-lhe coisas com que apenas sonhara. Mas cada vez que pensava em usá-lo, algo a impedia. Este não era o seu dinheiro, não era ganho nem merecido. Era um teste e ela não tinha a certeza de qual era a resposta certa. O alarme do telemóvel de Sofia tocou às 4h30 da manhã, como todas as manhãs.
Ela silenciou-o rapidamente, não querendo acordar as outras empregadas que partilhavam os quartos adjacentes. Na escuridão, vestiu o seu uniforme, um simples vestido preto com acabamentos brancos que a quinta exigia, e prendeu o cabelo num coque arrumado. Esta era a sua rotina há 8 meses, mas antes deste emprego na Quinta do Monteiro, ela tinha estado a conciliar 2 posições, a limpar escritórios à noite e a trabalhar num supermercado durante o dia. A posição na Quinta pagava melhor do que ambos juntos, mas ainda não era suficiente, nunca era suficiente. Ela movia-se pelo silêncio pré-amanhecer do palacete, começando as suas tarefas antes que o resto da casa despertasse. Os soalhos de mármore precisavam de ser polidos antes que o Sr. Monteiro desse o seu passeio matinal pelo salão principal. A prata na sala de jantar precisava de ser verificada, mesmo tendo sido limpa no dia anterior. A perfeição era o padrão mínimo aqui. Enquanto trabalhava, a sua mente divagava para a carta dobrada no seu bolso. Já a trazia consigo há 3 dias, como se mantê-la perto pudesse de alguma forma mudar o que dizia. Aviso final. O senhorio estava farto de pagamentos parciais e promessas. Renda completa até ao final da semana ou comece a fazer as malas. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu irmão mais novo, Miguel. O prazo de inscrição é amanhã. Posso adiar se precisares. Ela respondeu rapidamente. Não, tu concentra-te nos teus estudos, eu trato disso. Ela não tinha a situação controlada, mas Miguel estava tão perto de terminar a sua licenciatura em engenharia. Ele ia ser o primeiro da família a formar-se na universidade e ela venderia a sua alma antes de o deixar desistir agora. O grande relógio de pé da sala principal soou 6 vezes enquanto outros membros da equipa começavam o seu dia. Sofia já tinha completado metade das suas tarefas matinais, mas abrandou o passo agora, cuidadosa para não parecer demasiado ansiosa ou eficiente. Aprendera que destacar-se de qualquer forma, boa ou má, era perigoso em casas como esta. Ainda a fingir que és invisível. A voz de Arthur fê-la saltar. O mordomo estava na ombreira da porta, já impecavelmente vestido apesar da hora matinal. Apenas a fazer o meu trabalho, Sr. Arthur. Ele bufou. O teu trabalho, claro. Todos vimos como hesitaste ontem com o cartão. Qual é o problema? Com medo de mostrar as tuas verdadeiras cores? Não sei do que está a falar. Oh, eu acho que sabes. Ele aproximou-se baixando a voz. Achas que é melhor do que nós, não achas? Demasiado pura para quereres coisas boas. Ou talvez estejas a jogar um jogo mais longo, a tentar impressionar o patrão com a tua virtude. Sofia manteve os olhos baixos, continuando a limpar o pó da lareira. Só preciso de tempo para pensar nisso. Arthur riu-se, um som como gelo a estalar. Tempo para pensar. Claro, lembra-te apenas, menina, nesta casa, aqueles que não jogam o jogo acabam por ser jogados. Depois de ele sair, as mãos de Sofia tremiam ligeiramente enquanto terminava de limpar o pó. Ela odiava o quão pequeno ele a conseguia fazer sentir com apenas algumas palavras. Mas ela tinha problemas maiores do que o desdém de Arthur. Durante a sua pausa para o almoço, 20 minutos na cozinha dos criados, ela fez a sua chamada diária para casa. A mãe atendeu ao terceiro toque, a voz fraca, mas calorosa. Sofia, querida, não precisas de ligar todos os dias. Eu quero, mamã. Como te sentes? Oh, sabes, dias bons e dias maus. Hoje é um dia bom. Sofia conseguia ouvir a mentira na voz da mãe, mas não a confrontou. Estás a tomar todos os teus medicamentos? Quando posso. Aquela nova receita que o médico queria. A farmácia disse que o seguro não cobre. Mas não te preocupes com isso. Os outros medicamentos estão a funcionar bem. Sofia fechou os olhos, adicionando mais um item à lista interminável de coisas que precisava de pagar. Eu vou arranjar uma solução, mamã. Eu arranjo sempre. Tu trabalhas demasiado, querida. Qual foi a última vez que fizeste algo de bom para ti? Eu estou bem, mamã. Tu concentra-te apenas em ficar melhor. Após a chamada, Sofia sentou-se na cozinha vazia, a olhar para o cartão preto que tirara do bolso. Um único deslize poderia resolver tudo. Os medicamentos da mãe, as propinas do Miguel, a renda. O Sr. Monteiro tinha dito sem limites, mas não era dela.
E pegar no que não era seu, mesmo quando oferecido, parecia cruzar uma linha que ela tinha traçado para si mesma há muito tempo. A falar sozinha, Marco entrou na cozinha, o seu novo relógio de designer a brilhar no pulso, outra compra da extravagância do dia anterior. Apenas a pensar, respondeu Sofia. Sobre o que vais comprar? Deixa-me adivinhar. Algo prático, talvez mantimentos. Ele riu-se da sua própria piada. Devias viver um pouco, Sofia. Quando é que um bilionário te vai entregar um cartão de crédito ilimitado outra vez? Depois de Marco sair, Sofia encontrou-se novamente sozinha. Pegou no telemóvel e percorreu as suas fotos. Miguel na sua universidade, com um ar orgulhoso em frente ao edifício de engenharia. A sua mãe no Natal passado, antes da doença lhe ter tirado tanta força. Estas eram as suas riquezas, lembrou a si mesma. Isto era o que importava. A tarde trouxe os seus desafios habituais. A senhora Wellington, a governanta da quinta do Sr. Monteiro, encontrou defeitos na forma como Sofia tinha arranjado os lençóis do quarto de hóspedes. Uma das empregadas mais novas derrubou acidentalmente um vaso enquanto Sofia limpava por perto, fazendo parecer que a culpa era dela. A filha do jardineiro, Lúcia, uma menina brilhante de 8 anos, tinha entrado na área dos criados à procura de ajuda com os trabalhos de casa. Senhora Sofia, pode ajudar-me com as minhas frações? Perguntou Lúcia, com o livro de matemática agarrado ao peito. Claro, querida. Vamos sentar-nos aqui. Enquanto Sofia explicava pacientemente como encontrar denominadores comuns, não reparou em Vítor a observar da porta do seu escritório, que tinha vista para o pátio dos criados. Ele observou como ela deu à criança toda essa sua atenção, como celebrou cada pequena compreensão com um entusiasmo genuíno. Senhor, Diogo apareceu ao seu lado. A reunião da Johnson foi adiada para as 3. Cancela-a, disse Vítor, sem desviar os olhos da cena abaixo. Senhor? Eu disse para se cancelares. Diogo sabiamente não insistiu mais. Em todos os seus anos de serviço, nunca tinha visto o Sr. Monteiro tão interessado nas atividades diárias da equipa da casa. Ao aproximar-se da noite, o fosso entre Sofia e os outros empregados que receberam os cartões tornou-se mais pronunciado. Juntavam-se em grupos, exibindo as suas compras ou a planear novas. Ricardo descrevia o iate que tinha fretado para a sua viagem a Marbella. Helena tinha comprado uma mala de designer que cobiçava há anos. Até o jardineiro silencioso tinha comprado um novo conjunto de ferramentas profissionais. E tu, Beata? Gritou Arthur para Sofia enquanto ela passava pela área comum, ainda agarradas a esse cartão como se fosse desaparecer. Deixa-a em paz, disse Helena, embora não de forma rude. Talvez ela esteja apenas a ser cuidadosa. Cuidadosa, desdenhou Arthur. Essa é uma palavra para isso. Eu chamo-lhe ingrata. Sofia refugiou-se no seu quarto, mas as palavras dele seguiram-na. Estaria a ser ingrata? O Sr. Monteiro tinha lhes dado um presente e ela era a única que não o usava. Mas cada vez que pensava em gastar o dinheiro, lembrava-se das palavras da sua avó. O que vem fácil, vai fácil. Naquela noite, incapaz de dormir, ela sentou-se à janela e observou a lua a viajar pelo céu. O cartão preto estava na sua mesa de cabeceira, um lembrete constante da escolha que tinha de fazer. Amanhã o seu senhorio quereria uma resposta sobre a renda. Amanhã Miguel precisava do pagamento das suas propinas. Amanhã a sua mãe precisaria daqueles medicamentos. Ela pegou no cartão, sentindo o seu peso mais uma vez. Amanhã. Decidiu que amanhã faria uma escolha que mudaria tudo, embora ainda não soubesse o quanto. Do seu quarto de dormir, Vítor também se viu incapaz de dormir. Tinha observado a atividade dos cartões o dia todo. Milhares e milhares gastos pelos seus empregados em bens de luxo, férias e indulgências. Todos exceto uma. De que estás à espera? Murmurou ele para a escuridão, a pensar na empregada silenciosa que tinha ajudado uma criança com os trabalhos de casa em vez de fazer compras para si mesma. Ele concebeu este teste para revelar a ganância, para confirmar a sua crença de que todos tinham um preço, que a lealdade era apenas uma transação à espera do número certo. Mas Sofia estava a quebrar as suas regras ao não jogar de todo.
Vitor caminhou até a sua janela, a olhar para os aposentos dos criados, onde uma única luz ainda ardia. Ele não sabia o que queria. O perturbava mais o fato de ela não ter gasto nada, ou o fato de se encontrar a desejar que ela não o fizesse. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento e pesado que combinava com o humor de Sofia. Ela tinha tomado a sua decisão durante a noite sem dormir. E agora o cartão preto parecia queimar-lhe um buraco no bolso enquanto apanhava o autocarro para a cidade. Disse a senhora Wellington que precisava de tratar de uma emergência familiar, aceitando o corte no pagamento sem queixas. Mas em vez de se dirigir ao bairro de luxo, onde os outros empregados tinham feito as suas compras, Sofia saiu do autocarro numa parte da cidade que não via dinheiro para renovações há décadas. As ruas estavam rachadas, os edifícios ostentavam a sua idade como medalhas de uma sobrevivência arduamente conquistada, e as pessoas moviam-se com o tipo de passo determinado que vem de ter um lugar importante para ir e tempo insuficiente para lá chegar. A sua primeira paragem foi uma farmácia que não se parecia em nada com as cadeias reluzentes dos bairros ricos. As janelas estavam cobertas com cartazes escritos à mão a anunciar descontos em medicamentos genéricos, e um sino dos anos 50 tocou quando ela abriu a porta. "Posso ajudar?" O farmacêutico idoso levantou o olhar do seu trabalho, ajustando os seus óculos grossos. "Sim, preciso de aviar várias receitas", disse Sofia, tirando uma lista que tinha compilado cuidadosamente. "E quero pagar por quaisquer medicamentos que estejam retidos para pessoas que não os podiam pagar." As sobrancelhas do farmacêutico ergueram-se. Isso é muito generoso, mas pode ser bastante caro. Temos cerca de 12 receitas retidas neste momento." "Não faz mal", disse Sofia em voz baixa, deslizando o cartão preto pelo balcão. Os seus olhos arregalaram-se quando viu o cartão. Qualquer pessoa que trabalhasse no atendimento ao cliente sabia o que aquele tom particular de preto significava. Fundos ilimitados, o tipo de cartão que apenas os ultra-ricos possuíam. Ele olhou do cartão para as roupas simples e os sapatos gastos de Sofia, claramente confuso. Tenha certeza?" "Sim, mas por favor, não faça alarido. Diga apenas às pessoas que os seus medicamentos foram cobertos por um doador anônimo." Enquanto o farmacêutico começava a processar as receitas, Sofia deambulava pelos corredores, enchendo um cesto com necessidades básicas. Vitaminas para crianças, pensos, analgésicos de venda livre, o tipo de coisas que ela sabia que as pessoas no seu bairro muitas vezes não tinham quando o dinheiro era escasso. Adicionou cadernos e lápis, lembrando-se de como Miguel por vezes não tinha material escolar quando eram mais novos. "Isto também", disse ela, colocando o cesto no balcão. As mãos do farmacêutico tremiam ligeiramente enquanto registrava o total. "Senhora, isto é mais de 3.000 euros." "Não faz mal", repetiu Sofia, embora as suas próprias mãos tremessem. Ao assinar o recibo, era mais dinheiro do que alguma vez gastara de uma só vez na sua vida. "As pessoas que receberem esses medicamentos vão ficar tão gratas. A senhora Chun tem estado a racionar a sua medicação para o coração há meses e a família Williams, o filho deles, precisa daqueles antibióticos para a sua asma." "Por favor, não lhes diga que fui eu", insistiu Sofia. "É importante que não saibam." Ela saiu rapidamente antes que o farmacêutico pudesse fazer mais perguntas e caminhou 6 quarteirões até o seu próximo destino, o Hospital de São João. Era o tipo de hospital público que servia pessoas que não podiam pagar nada melhor, onde as paredes precisavam de pintura e o equipamento estava sempre uma geração atrasado. Sofia conhecia bem este hospital. Foi onde a sua mãe foi diagnosticada pela primeira vez, onde receberam as notícias devastadoras com bondade, mas também com a dura realidade do custo do tratamento. Ela dirigiu-se ao departamento de faturação, um pequeno escritório escondido no primeiro andar para onde as pessoas iam negociar planos de pagamento que nunca conseguiriam cumprir. "Quero pagar algumas contas em atraso", disse ela à funcionária, uma mulher de meia idade chamada Patrícia, que parecia já ter ouvido todas as histórias de desgraça 2 vezes. "São contas de família?" "Não, quero pagar por pessoas que estão prestes a ser enviadas para cobranças, famílias com crianças, se possível."
Patrícia olhou para ela. Desculpe, o quê? Sei que deve haver famílias que devem dinheiro que não podem pagar. Pessoas que estão a evitar cuidados médicos por causa de dívidas existentes. Quero ajudar com isso. Isso é altamente invulgar. Preciso de falar com o meu supervisor. 20 minutos depois, Sofia estava sentada em frente à diretora do departamento de faturação, uma mulher severa chamada Sra. Howard, que não parava de olhar para o cartão preto que Sofia tinha colocado na secretária como se pudesse ser falso. Quer pagar dívidas médicas aleatórias? Por quê? Porque posso, disse Sofia simplesmente, e porque eles precisam. Isto é altamente irregular. Como sei que este cartão é legítimo? Passe-o primeiro por um valor pequeno, €1. Verifique-o como precisar. A Sra. Howard fez exatamente isso, e quando a cobrança foi aprovada instantaneamente, a sua postura mudou. De que valor estamos a falar? Quanto seria necessário para liquidar as contas de 3 famílias que enfrentam cobranças? A Sra. Howard digitou no seu computador, consultou os registros. Tenho aqui uma mãe solteira que deve €8.000 pela cirurgia de emergência da filha, uma família de 4 pessoas que deve €12.000 pelo tratamento de cancro do pai, e um casal de idosos que deve €6.000 por vários procedimentos, €26.000 no total. €26.437. Eu pago tudo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da antiga unidade de ar-condicionado. Os dedos da senhora Howard hesitaram sobre o teclado. Posso perguntar por que está a fazer isto? Sofia pensou na sua mãe, nas contas a acumular-se, no peso que parecia nunca aliviar. Por que ninguém deveria ter de escolher entre a sua saúde e a sua casa? Enquanto as transações eram processadas, Sofia ouviu uma comoção no corredor. Através da janela do escritório, ela viu uma mulher a chorar, agarrada a um papel enquanto os seus 2 filhos lhe abraçavam as pernas. Acabaram de me dizer que a minha dívida foi paga, dizia a mulher a uma enfermeira. Não entendo. Quem faria isso? Sofia saiu por uma porta lateral antes que alguém a pudesse ligar aos pagamentos. Caminhou rapidamente pelos corredores do hospital, passando pela urgência onde uma jovem mãe estava sentada com um bebê febril, passando pela farmácia onde um homem idoso contava moedas para a sua receita. Ela queria ajudá-los a todos, mas sabia que isso chamaria demasiada atenção. Já se preocupava por ter feito demais, por ter sido demasiado visível. A sua última paragem foi um centro comunitário pelo qual passara muitas vezes no autocarro, mas nunca tinha entrado. Era o tipo de lugar que sobrevivia de doações e trabalho voluntário, oferecendo programas de apoio escolar para crianças cujos pais tinham múltiplos empregos. Gostaria de fazer uma doação, disse ela à diretora, uma mulher alegre chamada Sra. Rodrigues, que usava manchas de tinta nas suas calças de ganga como medalhas de honra. Que maravilha! Toda a ajuda é bem-vinda. Quero comprar material para o programa de apoio escolar, o que quer que precisem. A Sra. Rodrigues riu-se. Bem, a nossa lista de desejos é bastante longa. Precisamos de computadores novos, material de artes, livros, equipamento desportivo. Faça uma lista. Tudo o que precisam para o próximo ano. O sorriso da mulher vacilou. Desculpe, tudo? Computadores, material, livros, o que quer que ajude estas crianças. 2 horas depois, Sofia tinha autorizado compras no total de €43.000, 15 computadores novos para o laboratório de aprendizagem, material de artes para durar todo o ano letivo, uma biblioteca de livros para todos os níveis de leitura, tabelas de basquetebol que não estavam tortas, bolas de futebol que não estavam remendadas com fita adesiva. Eu nem sei o seu nome, disse a senhora. Rodrigues com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não faz mal. As crianças não precisam de saber quem, só precisam de saber que alguém se importa. Enquanto Sofia regressava à quinta no autocarro, viu várias das famílias do hospital. A mãe solteira do departamento de faturação estava ao telefone a contar a alguém sobre o milagre que tinha acontecido. Um homem idoso segurava o seu saco de receitas recém-aviadas como se fosse de ouro. Nenhum deles a conhecia. Nenhum deles a conheceria jamais. E era exatamente assim que ela queria.
De volta à quinta, Vitor sentava-se no seu escritório a observar as transações do cartão a aparecerem no seu ecrã com uma perplexidade crescente. Compras de farmácia num bairro pobre, cobranças do departamento de pagamentos de um hospital, doações a um centro comunitário. Senhor, precisa de ver isto, disse Diogo entrando com o seu tablet. Os débitos no cartão da senhora Sofia. Estou a vê-los agora. Os dados de localização mostram que ela esteve no distrito de Amadora o dia todo. Essa é a zona mais pobre da cidade, concluiu Vitor. Ele consultou as transações detalhadas, franzindo o sobrancelha com o que via. Ela pagou dívidas médicas de pessoas que nem sequer conhece. Parece que sim, senhor. O hospital confirmou que 3 famílias tiveram os seus saldos totalmente liquidados. Vitor recostou-se na cadeira, um sentimento estranho a agitar-se no seu peito. Por que é que ela faria isso? Qual é a sua intenção? Talvez não haja nenhuma, senhor. Há sempre uma intenção, Diogo. As pessoas não dão dinheiro a estranhos assim do nada. Mas mesmo ao dizê-lo, Vitor viu-se a duvidar das suas próprias palavras. Ele tinha estado tão certo de que este teste revelaria a ganância de todos, o seu egoísmo, a sua verdadeira natureza. Em vez disso, Sofia tinha feito algo que ele não conseguia compreender. Devo mandar investigá-la mais a fundo? Perguntou Diogo. Sim, não sei. Vitor levantou-se a passear até a janela. Que tipo de pessoa faz isto? Naquela noite, o jantar na quinta foi mais tenso do que o habitual. Os empregados que tinham recebido os cartões exibiam as suas últimas compras, mas havia uma corrente de inquietação ao notarem o contínuo silêncio de Sofia sobre os seus gastos. Então, Sofia, disse Arthur, alto o suficiente para que todos ouvissem. Estamos todos a morrer de curiosidade para saber o que compraste com o generoso presente do Sr. Monteiro. Não nos deixes em suspense. Sofia concentrou-se em servir a sopa, os seus movimentos precisos e cuidadosos. Apenas algumas coisas que eram necessárias. Coisas que eram necessárias? Riu-se Marco. O quê? Compraste um fornecimento vitalício de esfregonas? Deixa-a em paz, disse Helena, embora também parecesse curiosa. Nem toda a gente precisa de divulgar as suas compras. Vá lá, interveio Ricardo. Somos todos amigos aqui. Eu mostrei-vos a minha reserva para Marbella. O Arthur já exibiu aquele Rolex tantas vezes que podíamos desenhá-lo de memória. Qual é o grande segredo? Não há segredo nenhum, disse Sofia em voz baixa. Apenas comprei algumas necessidades. Os olhos de Arthur estreitaram-se. Necessidades, claro. Sabes o que eu acho? Acho que estás a fazer algum tipo de jogo. A agir de forma humilde e modesta para impressionar o patrão. Isso não é. Então prova-o. Mostra-nos um recibo. Diz-nos o que compraste. A sala ficou em silêncio, todos à espera da resposta de Sofia. Ela sentia os olhos deles nela, a julgá-la, desconfiados, ávidos por drama. Comprei material, disse ela finalmente. Material médico, material escolar, coisas de que as pessoas precisavam. A gargalhada que se seguiu foi imediata e dura. Material médico? Ofegou Arthur entre risos. Tinhas um cartão de crédito ilimitado e compraste pensos? Quem compra material escolar com o cartão de um bilionário? Acrescentou Marco, abanando a cabeça. É a coisa mais triste que já ouvi. Sofia fugiu para a cozinha assim que pôde, o escárnio deles a segui-la. Ficou junto ao lava-loiça, com as mãos a tremer enquanto lavava pratos que não precisavam de ser lavados. Sem o saber, Vitor tinha ouvido tudo da sua posição na sala de jantar adjacente. Estava prestes a entrar quando a conversa começou, e algo o fez ficar escondido ao ouvir. Diogo, disse ele em voz baixa ao seu assistente que estava ao seu lado. Quero que verifiques a história dela discretamente. Claro, senhor. Vitor regressou ao seu escritório, mas a concentração escapava-lhe. Deu por si a pensar na voz de Sofia quando ela disse coisas de que as pessoas precisavam. Não havia orgulho nela, nem falsa modéstia a procurar elogios, apenas uma simples declaração de facto. O seu telemóvel tocou, o seu advogado a ligar sobre uma aquisição com a qual ele deveria importar-se. Mas a mente de Vitor continuava a divagar para a empregada silenciosa que comprava material médico em vez de joias. Uma memória emergiu sem ser chamada. Ele próprio, aos 25 anos, antes do dinheiro, antes do sucesso. A sua namorada, na altura, Ana,
Tinha encontrado a sua carteira na rua, devolveu-a com todo o dinheiro intacto. Ele ficara tão desconfiado que contara o dinheiro 3 vezes, certo de que ela tinha tirado alguma coisa. Quando viu que não, perguntou-lhe por quê. Porque não era meu, dissera ela simplesmente. Namoraram durante 2 anos. Ele tinha sido feliz nessa altura, genuinamente feliz de uma forma que não sentia desde então. Mas quando o dinheiro começou a entrar, quando o sucesso o mudou, ela partiu. Tornaste-te alguém que não reconheço, dissera ela. Alguém que vê o pior em toda a gente porque não consegue imaginar alguém ser melhor do que tu. Vítor afastou a memória. Isso fora há décadas. Desde então, aprendera que Ana era ingênua, que toda a gente tinha um preço. Esta empregada não seria diferente. Tinha de estar a usar uma tática que ele ainda não tinha percebido. Na manhã seguinte, chamou Sofia ao seu escritório. Ela entrou nervosa, claramente à espera de uma reprimenda pela ausência do dia anterior. Senta-te, disse ele, gesticulando para uma cadeira em frente à sua secretária. Ela sentou-se na ponta como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Estou curioso sobre as tuas compras de ontem, disse Vítor, observando-a atentamente. Material médico foi isso? Sim. Senhor. E algum material escolar para ti? Não, senhor. Para a família? Então, Sofia hesitou. Para pessoas que precisavam, senhor. Vítor recostou-se a estudá-la. Ela encontrou o seu olhar brevemente, depois desviou o olhar, mas não antes de ele captar algo nos seus olhos. Não culpa ou engano, mas uma espécie de expectativa resignada, como se estivesse habituada a não acreditarem nela. Gastaste mais de 70 mil euros em material para estranhos. Os seus olhos arregalaram-se. Ela não se tinha apercebido de que ele podia ver os valores exatos. Ah, sim, senhor. Peço desculpa se foi demasiado. Disse que não havia limites, mas compreendo se... Não estou preocupado com o valor, interrompeu Vítor. Estou curioso sobre o porquê. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Alguma vez precisou de um medicamento que não podia pagar, senhor Monteiro? A pergunta apanhou-o de surpresa. Não. Alguma vez teve de escolher entre manter as luzes acesas e comprar o material escolar do seu filho? Não. Então não creio que consiga explicar-lhe de uma forma que o senhor entendesse. Não foi dito com qualquer malícia ou julgamento, apenas uma simples declaração de fato que de alguma forma cortou mais fundo do que qualquer insulto poderia ter feito. Vítor dispensou-a, mas as suas palavras ecoaram na sua mente. Naquela tarde, fez algo que não fazia há anos. Conduziu ele mesmo, sem o Ricardo, até aos endereços onde ela tinha feito as suas compras. A farmácia foi a primeira. O farmacêutico idoso reconheceu imediatamente a transação do cartão preto quando Vítor perguntou. Aquela jovem é um anjo, disse o homem sem reconhecer Vítor. A senhora Chun veio hoje buscar a sua medicação para o coração. Chorou quando lhe disse que estava pago. Ela tem andado a escolher entre comida e medicamentos há meses. E não sabe quem foi a mulher que pagou? Ela insistiu em permanecer anônima, mas, entre nós, ela não parecia alguém que tivesse esse tipo de dinheiro. Sapatos gastos, roupas simples. Pensei que talvez estivesse a usar o cartão de outra pessoa, a fazer uma boa ação para um empregador, talvez. Vítor dirigiu-se depois ao hospital. Teve de usar a sua influência para conseguir que a diretora de faturação falasse com ele. E mesmo assim, a senhora... Howard estava relutante em partilhar informações. A privacidade do paciente é primordial, disse ela rigidamente. Não estou a pedir informações de pacientes. Estou a perguntar sobre a mulher que pagou as contas deles. Também não posso discutir isso. Vítor pegou no seu livro de cheques. E se eu quisesse fazer uma doação semelhante, digamos 100 mil euros para liquidar mais dívidas de pacientes, a atitude da senhora... Howard mudou imediatamente. Bem, isso seria incrivelmente generoso, senhor. Monteiro. Vítor Monteiro. Os seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. O Vítor Monteiro. Mas então o cartão que aquela mulher usou era meu. Sim, ela é uma funcionária. Estou a tentar perceber o que ela fez aqui. A senhora Howard relaxou ligeiramente. Ela foi notável, senhor Monteiro. Pediu especificamente por famílias com crianças que estavam a enfrentar cobranças. Não queria qualquer reconhecimento, recusou-se a dar o seu nome. A família que ela ajudou, os Johnson, estavam prestes a declarar falência.
O pai tem cancro e as contas estão a destruí-los. A sua funcionária salvou-os de perderem tudo. Vitor passou o cheque, em parte para manter a sua história de cobertura, mas principalmente porque algo nas ações de Sofia o tinha envergonhado. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, e até ontem nunca lhe tinha ocorrido pagar a dívida médica de um estranho. A sua última paragem foi o centro comunitário. A senhora Rodrigues praticamente irradiava ao falar da doação. As crianças vão ficar tão entusiasmadas, disse ela, efusiva. Temos estado a usar computadores de 2010. Metade deles já nem liga. E o material de artes, temos estado a racionar lápis de cera. Lápis de cera, consegue imaginar? Mas aquela mulher, ela simplesmente perguntou do que precisávamos e comprou tudo. Ela disse por quê? Não, mas percebi que ela compreendia estas crianças. A forma como perguntou sobre os programas de apoio escolar, sobre a ajuda com os trabalhos de casa, ela sabia o que era precisar destes serviços. Vitor ficou sentado no seu carro depois, a olhar para o centro comunitário onde as crianças começavam a chegar para os programas de apoio escolar. Corriam com o tipo de energia que só as crianças conseguem manter depois de um dia inteiro de aulas. Mochilas a saltar, vozes agudas de entusiasmo. Uma menina deixou cair a sua pasta, os papéis espalharam-se pelo passeio. Antes que alguém pudesse reagir, um adolescente ajudou-a a apanhá-los, certificando-se de que nada se perdia. Uma gentileza tão pequena, mas que fez a menina sorrir como se lhe tivessem dado um presente. Seria isto que Sofia via? Estes pequenos momentos em que a ajuda importava. Naquela noite, Vitor encontrou-se numa posição em que nunca estivera antes, incerto sobre o que pensar de alguém. Tinha construído a sua fortuna a ler pessoas, a compreender as suas motivações e a explorá-las. Mas Sofia tinha feito algo que não se enquadrava em nenhum padrão que ele conhecesse. Chamou Diogo ao seu escritório. O que descobriste sobre o passado dela? Ela tem sustentado a família desde os 16 anos, senhor. A mãe tem lupus, requer tratamento caro. O irmão mais novo está no último ano de engenharia. Ela tem pago as propinas dele. Ela trabalha aqui e envia a maior parte do seu salário para casa. Então, ela poderia ter usado aquele dinheiro para a sua própria família desesperadamente. Senhor, encontrei um aviso de despejo na verificação de antecedentes dela. Ela está com a renda em atraso. Ai. Mãe dela precisa de medicamentos que não podem pagar. As propinas do irmão estão em atraso. Vitor sentiu algo a mudar no seu peito, uma tensão desconfortável. Mas ela não usou o dinheiro para nada disso. Nem um cêntimo, senhor. Cada débito foi para estranhos. Vitor ficou à sua janela a olhar para os aposentos dos criados, onde as luzes começavam a acender-se. Num daqueles pequenos quartos, uma mulher que não conseguia pagar a sua própria renda tinha gasto 70 mil euros nas contas médicas de estranhos. Senhor, arriscou Diogo, se me permite perguntar qual foi o verdadeiro propósito deste teste. Vitor ficou em silêncio por um longo momento. Eu queria provar que toda a gente é egoísta no fundo, que dada essa oportunidade, as pessoas escolherão sempre a si mesmas primeiro. E a senhora Sofia? Vitor não respondeu, mas a verdade pesava no seu peito. Ela não só tinha passado no seu teste, tinha-o revelado pelo que era, o jogo cínico de um homem que se esquecera de que a bondade genuína podia existir. Uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. Era Arthur, o mordomo, o seu rosto com a habitual máscara de falsa preocupação. Senhor, pensei que devia saber. Alguns dos empregados estão preocupados com as compras da Sofia. Pensam que ela pode estar a usar a sua bondade para financiar algum tipo de esquema. Que tipo de esquema? Talvez ela conheça estas pessoas que está a ajudar. Talvez esteja a receber uma comissão de alguma forma. Parece simplesmente suspeito, senhor. Ninguém é tão altruísta sem uma agenda. Vitor olhou para Arthur, olhou-o verdadeiramente, o mordomo que se comprara imediatamente um Rolex, que agora tentava denegrir a única pessoa que mostrara bondade real. Tens razão, Arthur, disse Vitor lentamente. Ninguém é tão altruísta sem uma agenda. Arthur sorriu, sem perceber a ironia. Exatamente, senhor. Devo ficar de olho nela? Não,
Eu trato disto pessoalmente. Depois de Arthur sair, Vitor tomou uma decisão. Iria investigar mais a fundo, mas não através de espiões corporativos ou verificações de antecedentes. Faria algo que não fazia há décadas. Iria realmente prestar atenção a alguém além de si mesmo. Os dias que se seguiram à investigação de Vitor passaram numa estranha tensão que parecia afetar toda a quinta. Vitor deu por si a fazer algo que não fazia há anos, observar a vida diária da sua casa, particularmente de um membro dela. Observava da janela do seu escritório Sofia a chegar todas as manhãs antes do amanhecer, sempre pela entrada dos criados, embora a porta principal fosse mais rápida. Reparou em como ela almoçava sozinha no jardim, sentada no mesmo banco gasto debaixo do carvalho, a ler livros da biblioteca com lombadas rachadas. Viu como ela ficava até tarde para ajudar outras empregadas a terminar o seu trabalho, nunca pedindo crédito ou reconhecimento. Mas foram os pequenos momentos que mais o perturbaram. A forma como ela cantarolava suavemente enquanto polia a prata, não a alegria forçada de alguém a tentar parecer feliz, mas um contentamento genuíno apesar de tudo. A forma como ela guardava cuidadosamente metade do seu papo seco todas as noites, embrulhando-o num guardanapo. Mais tarde, soube que os dava ao sem-abrigo que dormia perto da paragem do autocarro. 3 noites após a visita ao hospital, Vitor não conseguia dormir. As crianças do centro comunitário assombravam-no. Não uma criança específica, mas a ideia delas. Quando tinha sido a última vez que pensara em crianças a precisarem de lápis de cera? Quando é que tais problemas se tornaram invisíveis para ele? Às 2 da manhã, encontrou-se a caminhar pela ala dos criados, algo que nunca tinha feito antes. O corredor era estreito, o tapete gasto, as paredes a precisarem de pintura. Como é que nunca tinha reparado nas condições em que os seus empregados viviam? Uma fina linha de luz passava por baixo de uma porta, a de Sofia. Ele conseguia ouvir a sua voz, suave e tensa. Eu sei, mamã, sei que está atrasado. Vou arranjar uma solução. Eu arranjo sempre. Não peças ao Miguel para desistir. Por favor, ele está tão perto. Sim, mamã, também te amo. Vitor recuou rapidamente, mas as suas palavras seguiram-no. Ela poderia ter pago tudo com o seu cartão. Um único deslize poderia ter resolvido todos os seus problemas. Em vez disso, dera tudo a estranhos. Na manhã seguinte, chamou Diogo ao seu escritório. Duplica o salário da Sofia, imediatamente. As sobrancelhas de Diogo ergueram-se ligeiramente, a maior emoção que Vitor alguma vez o vira demonstrar. Claro, senhor. Posso perguntar por quê? Não, disse Vitor secamente, depois suavizou. Apenas falo e retroajo 3 meses. Senhor, isso seria uma soma significativa. Estou ciente do que seria, Diogo. Apenas falo. Mas mesmo ao dar a ordem, Vitor sabia que não era suficiente. O dinheiro não era a questão. Se fosse, ela teria usado o cartão para si mesma. A questão era outra coisa, algo que ele só estava a começar a entender. Naquela tarde, organizou outro teste, embora dissesse a si mesmo que não era realmente um teste. Mandou Diogo deixar um envelope no carrinho de limpeza de Sofia com 5.000 euros em dinheiro e uma nota. Por serviço excelente, VM, ele observou através do seu sistema de segurança enquanto ela o encontrava. Ela olhou para o dinheiro por um longo momento, depois pegou-o cuidadosamente e caminhou diretamente para o seu escritório. Senhor Monteiro, bateu ela suavemente. Deixou isto no meu carrinho por engano. Não é um engano, é um bônus. Senhor, isto é demasiado, não posso aceitar. O seu salário também foi aumentado. Verá no seu próximo ordenado. Em vez de alegria ou alívio, o seu rosto mostrava angústia. Senhor, fiz algo de errado? É por causa do que comprei com o cartão? Posso devolver? Não, disse Vitor bruscamente, depois conteve-se. Por que é que a ideia de ela devolver o dinheiro o irritava tanto? Não, Sofia, isto é porque tem sido uma funcionária exemplar. Nada mais. Ela deixou o dinheiro na sua secretária. Obrigada, senhor, mas sou paga de forma justa pelo meu trabalho. Não preciso de extra. Depois de ela sair, Vitor ficou a olhar para o envelope abandonado. Quando tinha sido a última vez que alguém recusara o seu dinheiro? Quando tinha sido a última vez que alguém lhe dissera que não precisava de mais?
As tensões na casa estavam a tornar-se impossíveis de ignorar. Arthur iniciara uma campanha de boatos contra Sofia, sugerindo que ela estava a manipular Victor, que a sua encenação de pobreza era apenas isso, uma encenação. Vão por mim, disse Arthur aos empregados reunidos ao jantar, alto o suficiente para Sofia ouvir da cozinha. Ela está a jogar um jogo a longo prazo, a fazer-se de nobre e altruísta. Provavelmente conhece aquelas pessoas que ajudou, provavelmente está a receber uma comissão de alguma forma. Isso nem faz sentido, protestou Helena. Como é que se recebem comissões por pagar contas médicas? Talvez ela esteja a construir uma rede, sugeriu Marco. Favores futuros, ajudas alguém quando está desesperado, ficam-te a dever para sempre. Ou talvez, acrescentou Ricardo com um olhar conhecedor, ela esteja a tentar seduzir o patrão, a jogar com as suas simpatias. Todos vocês repararam como ele a observa agora. Sofia, ao ouvir da cozinha, sentiu as lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Sabia que isto ia acontecer. Nenhuma boa ação ficava impune em lugares como este. Deveria ter comprado algo para si mesma, algo pequeno e esquecível. Agora era um alvo. Naquela noite ela estava a levar uma carga de lençóis frescos pela escadaria principal quando Arthur esbarrou nela deliberadamente. Os lençóis voaram, flutuando como fantasmas brancos sobre o corrimão. Que desajeitada, disse Arthur em voz alta. A sério, Sofia, devias ter mais cuidado. O Sr. Monteiro não te vai manter por cá para sempre só porque sabes fingir caridade. Ela ajoelhou-se para apanhar os lençóis, o rosto a arder. Outros empregados passavam, alguns a sorrir de lado, outros a desviar o olhar desconfortavelmente. Ninguém ajudou. Da porta do seu escritório, Victor observou tudo. O antigo ele teria gostado do drama, tê-lo-ia visto como entretenimento. Mas agora, a ver Sofia apanhar silenciosamente cada lençol, a manter a sua dignidade apesar da humilhação, ele sentiu algo a partir-se dentro do seu peito. Mais tarde naquela noite, incapaz de se concentrar no trabalho, Victor encontrou-se numa parte do palacete que raramente visitava, a biblioteca. Não a sua biblioteca pessoal com as suas primeiras edições e volumes encadernados em couro, mas a pequena biblioteca do pessoal, onde os empregados podiam requisitar livros durante as suas pausas. Sofia estava lá, como ele de alguma forma sabia que estaria. Estava a dar explicações a Lúcia, a filha do jardineiro, ambas debruçadas sobre um livro de geografia. A capital de Montana, estava Sofia a perguntar. Helena, disse Lúcia orgulhosamente, perfeito, vais arrasar neste teste. Victor observou da porta enquanto elas passavam pelas capitais dos estados, Sofia paciente e encorajadora a cada resposta. Quando terminaram, Lúcia abraçou-a com força. Senhora Sofia, por que é que os outros trabalhadores são maus para si agora? As mãos de Sofia pararam no cabelo da criança. Eles não são maus, querida, apenas não entendem algumas coisas. O meu pai diz que a senhora é a pessoa mais gentil daqui. Diz que ajuda pessoas que nem sequer conhece. O teu pai é muito querido. Isso é mal? Ajudar pessoas que não se conhece? Não, Lúcia, nunca é mal ajudar as pessoas, mesmo que os outros não entendam por quê. Depois de Lúcia sair, Sofia permaneceu sentada com a cabeça entre as mãos. Victor estava prestes a sair quando ela falou sem levantar o olhar. Sei que está aí, Sr. Monteiro. Ele entrou na sala sem saber por que se sentia como uma criança apanhada a escutar à porta. Como soube, o seu perfume é muito distinto. Ela finalmente levantou o olhar e ele ficou impressionado com o quão cansada ela parecia. Precisava de alguma coisa, senhor? Queria perguntar-lhe uma coisa. As famílias que ajudou, conhecia-as? Não, senhor. Então por quê? Porque elas e não a sua própria família? Sei das contas médicas da sua mãe, das propinas do seu irmão. Por que estranhos? Sofia ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que não responderia. Depois disse, quando eu tinha 15 anos, o meu pai morreu. Perdemos a nossa casa, tudo. Vivíamos no nosso carro. Uma noite estava tanto frio e o Miguel estava doente. Fui a uma urgência a implorar para que o vissem, embora não pudéssemos pagar. Ela fez uma pausa, perdida na memória. Iam mandar-nos embora. Então esta mulher nunca soube o nome dela. Ela estava lá com o seu próprio filho doente.
Pagou pelo tratamento do Miguel, pagou pelos antibióticos, até nos deu dinheiro para um quarto de motel naquela noite. Tentei agradecer-lhe. Ela disse algo que nunca esqueci. O que é que ela disse? Ela disse: a bondade não é um empréstimo, é um presente. Passa-o adiante quando puderes. É o que eu tento fazer, Sr. Monteiro. Passá-lo adiante quando posso. Vitor sentiu um aperto na garganta. Mas tu mal consegues sobreviver. Eu estou a sobreviver. É mais do que aquelas famílias estavam a fazer. Ela levantou-se alisando uma uniforme. Com a sua licença, senhor, tenho tarefas para terminar. Depois de ela sair, Vitor permaneceu na pequena biblioteca, rodeado de livros gastos e cadeiras desconfortáveis. Pensou na bondade como um presente, não um empréstimo. Quando é que ele deixara de acreditar em presentes? Quando é que tudo se tornara uma transação? O seu telemóvel vibrou. Outro membro do conselho a ligar sobre outra aquisição, outro negócio, outro €1.000.000 que não mudaria nada na sua vida. Deixou ir para o correio de voz. Na semana seguinte, a atmosfera na quinta deteriorou-se ainda mais. O pessoal dividira-se claramente em campos. Aqueles que acreditavam que Sofia estava a manipular a situação, liderados por Arthur, e um grupo mais pequeno que a defendia, principalmente Helena e o jardineiro Robert. Vitor assistiu a tudo, da sua posição de poder, fascinado e perturbado pela dinâmica. Ele criara esta situação com o seu teste e agora estava a sair do seu controlo. Ela tem-no na mão, sibilou Arthur para Marco durante a preparação do almoço. Viste? Ele duplicou-lhe o salário. Duplicou-o por quê? Por gastar o dinheiro dele em estranhos aleatórios? Talvez ela seja mais esperta do que pensávamos, respondeu Marco a cortar legumes com uma força desnecessária. Fazê-lo sentir-se culpado pela sua riqueza, posicionar-se como uma espécie de santa. A seguir, ela estará no testamento. Só por cima do meu cadáver, murmurou Arthur. Estou aqui há 15 anos. 15 anos de serviço perfeito, e uma empregada qualquer entra e de repente ela é a favorita. O seu ressentimento era palpável, envenenando o ar da quinta. Sofia encontrava os seus materiais misteriosamente mudados de sítio, o seu horário alterado sem aviso prévio, o seu trabalho concluído criticado por falhas imaginárias. Vitor observou tudo e, pela primeira vez na sua vida, sentiu-se culpado por algo que tinha desencadeado. O seu teste destinava-se a expor a natureza humana, mas tudo o que revelara fora o seu próprio cinismo e a fealdade que gerava nos outros. Durante uma reunião do conselho que supostamente presidia, Vitor deu por si a divagar. O diretor financeiro falava monotonamente sobre projeções trimestrais, mas Vitor pensava nas palavras de Sofia. A bondade como um presente, não um empréstimo. Senhor Monteiro, ele voltou à realidade. O quê? A aquisição da Morrison. Devemos avançar? Eu preciso de mais tempo para considerar. Os membros do conselho trocaram olhares. Vitor Monteiro nunca precisava de mais tempo. Tomava decisões instantaneamente, impiedosamente. Algo estava errado. Após a reunião, o membro mais antigo do seu conselho, James Patterson, chamou-o à parte. Vitor, está tudo bem? Pareces distraído ultimamente. Estou bem, James. É algo relacionado com a saúde? Devias dizer-nos se... Eu disse que estou bem, retorquiu Vitor, depois conteve-se. Estou apenas a reavaliar algumas coisas. James estudou-o cuidadosamente. Em todos os anos que te conheço, Vitor, nunca reavaliaste nada. Decides, ages, segues em frente. O que mudou? Vitor não respondeu porque não sabia como explicar que uma empregada o ganhara. Salário mínimo o tinha feito questionar tudo aquilo em que construíra a sua vida. Naquela noite, a curiosidade levou a melhor. Fez algo que nunca tinha feito antes. Entrou nos aposentos dos criados fora do horário de trabalho. O corredor era estreito, mal iluminado, com as portas juntas umas das outras. Ouviu televisões ligadas, alguém a cozinhar o jantar, conversas telefônicas abafadas. Encontrou o quarto de Sofia e bateu suavemente. Quando ela abriu a porta, os seus olhos arregalaram-se de choque. Senhor Monteiro, passa-se alguma coisa? Não, eu só... Ele fez uma pausa, percebendo que não tinha uma boa razão para estar ali. Então, os seus olhos passaram por ela para dentro do quarto, e ele esqueceu-se do que ia dizer. O quarto era minúsculo, pouco maior que o seu closet.
uma cama de solteiro encostada a uma parede, uma pequena cômoda com um espelho rachado, uma cadeira. Mas o que o impressionou foram os toques pessoais, fotografias a cobrir uma parede, a sua família, presumiu ele, a mãe que parecia uma versão mais velha de Sofia, o irmão com a sua camisola da universidade, certificados de agradecimento de várias organizações de voluntariado, o desenho de uma criança assinado com amor, Lúcia, preso a um quadro de cortiça, e na pequena mesa de cabeceira, um caderno. Mesmo da porta, ele conseguia ver que era uma lista. Nomes com valores em euros ao lado, pessoas que ela queria ajudar, percebeu ele. Sonhos que ela não podia pagar. Senhor, devo ir ao seu escritório? Perguntou Sofia, claramente desconfortável por ele ver o seu espaço. Não, eu queria pedir desculpa. Pelo quê? Pelo teste, pelo cartão, por te ter colocado nesta posição. O pessoal, eles estão a tratar-te mal por causa do que eu fiz. A expressão de Sofia suavizou ligeiramente. O Senhor não os fez agir assim. As pessoas mostram quem são quando pensam que podem fazê-lo impunemente. Não está zangada? Com quem? Com eles por serem mesquinhos? Consigo por ser curioso sobre a natureza humana? Com o mundo por ser injusto? Ela encolheu os ombros. A raiva consome uma energia que não tenho, Sr. Monteiro. Preciso dessa energia para coisas mais importantes. Vitor olhou novamente para as fotos na parede dela. A tua mãe, como está ela? Os novos medicamentos estão a ajudar, os que podemos pagar de qualquer forma. O aumento de salário deve ajudar com isso. Estou a enviar a maior parte para casa. Sim, obrigada por isso, de verdade. Houve uma pausa constrangedora. Vitor, que comandava salas de reuniões e negociava acordos de 1.000 milhões de euros, não sabia como ter uma conversa simples com esta mulher. Aquele caderno, disse ele, gesticulando para a mesa de cabeceira dela. É apenas sonhos, senhor. Pessoas que eu ajudaria se pudesse, coisas que eu mudaria se tivesse o poder. Posso? Ela hesitou, depois entregou-lhe o caderno. Ele leu a lista, cada entrada datada, algumas de há anos. Miguel, pagamento total das propinas. Mamã, tratamento experimental em Houston. Senhora Washington da igreja, rampa para cadeira de rodas. Centro comunitário, telhado novo. Abrigo, casacos de inverno para todos. A lista continuava por páginas. Nada era para ela. Nem férias, nem luxos, nem sonhos pessoais. Apenas as necessidades de outras pessoas que ela gostaria de poder satisfazer. Esta senhora Washington? Perguntou Vitor. Quem é ela? Uma senhora idosa da nossa igreja, mal consegue sair de casa por causa das escadas, mas não pode pagar uma rampa. Quanto custaria? Cerca de 3.000 euros por uma decente. Tenho andado a poupar, mas sempre que me aproximo surge outra coisa. Vitor pegou no seu livro de cheques, passou um cheque de 3.000 euros e entregou-lhe. Senhor Monteiro, não posso. Não é para ti, é para a senhora Washington. Considera-o como passar a bondade adiante. Sofia olhou para o cheque com lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Por que está a fazer isto? Porque estou a tentar entender algo que acho que perdi há muito tempo. Entretanto, Arthur não estava inativo. Tinha estado a observar o comportamento estranho de Vitor, a notar as suas visitas aos aposentos dos criados, a sua distração durante as reuniões. Arthur trabalhara demasiado para manter a sua posição como mordomo principal, para deixar que uma empregada qualquer perturbasse a hierarquia. Começou a vasculhar as coisas de Sofia enquanto ela trabalhava, à procura de algo, qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Na gaveta da sua cômoda, debaixo de roupas cuidadosamente dobradas, encontrou um envelope. Lá dentro estavam recibos. Não recibos de compras, mas avisos de pagamento. Renda em atraso, avisos finais de serviços públicos, contas médicas marcadas como urgentes. Perfeito, sussurrou ele. Na manhã seguinte, Arthur agiu. Abordou Vitor no seu escritório, colocando o envelope na secretária com uma preocupação teatral. Senhor, achei que devia ver isto. Encontrei-os no quarto da Sofia. Andaste a mexer nos seus pertences pessoais? A voz de Vitor era perigosamente baixa. Estava preocupado com a sua segurança, senhor. E veja, ela está profundamente endividada, desesperada. Não vê? Ela tem estado a enganá-lo, a fazer-se de generosa com o seu dinheiro enquanto se afoga nas suas próprias contas. É tudo uma encenação para que o senhor a salve.
Vitor olhou para as contas, depois para Arthur. E o que compraste com o meu cartão, Arthur? Um relógio, senhor. Mas isso é diferente. Eu não estava a fingir ser algo que não sou. Fui honesto sobre querer algo para mim. Honesto? Achas que egoísmo é honestidade e altruísmo é encenação? Isso diz mais sobre ti do que sobre ela, não achas? Senhor, estou a tentar protegê-lo. De quê? De ver que alguém pode ser genuinamente bom, apesar de ter todas as razões para não o ser? De perceber que me rodeei de pessoas como tu que não conseguem imaginar a bondade sem uma agenda? O rosto de Arthur corou. Serviu lealmente durante 15 anos. Sim, por um salário, por benefícios, pelo prestígio de trabalhar na minha casa. Tudo transações, Arthur. Quando é que alguma vez fizeste algo por nada? Quando é que alguma vez ajudaste alguém que não te podia ajudar em troca? Arthur não teve resposta. Sai, disse Vitor em voz baixa. E se eu descobrir que estiveste no quarto da Sofia outra vez, vais procurar um novo emprego. Depois de Arthur sair, Vitor ficou com as contas. Sofia devia quase 10.000 euros em várias dívidas. Poderia tê-las pago todas com um único deslize do seu cartão. Em vez disso, pagara as contas de estranhos enquanto a sua própria vida se desmoronava. Naquela noite, Vitor fez várias chamadas. De manhã, todas as dívidas de Sofia estariam misteriosamente pagas por benfeitores anônimos ou por erros de contabilidade a seu favor. Ela nunca saberia que fora ele. Mas, mesmo ao tratar disso, Vitor sabia que não era suficiente. O dinheiro não era a lição aqui. A lição era algo mais profundo, algo que estava a rachar as cuidadosas paredes que ele construíra à volta do seu coração. Pensou na sua filha, Beatriz, com quem não falava há 3 anos. A última conversa deles tinha sido sobre dinheiro, claro. Ela queria que ele parasse de tentar comprar o seu perdão por anos de ausência. Queria que ele fosse apenas um pai, não um livro de cheques. Não preciso do teu dinheiro, pai, dissera ela. Preciso que te importes com algo além do teu império. Ele acusara-a de ser ingrata. Ela acusara-o de ser sem coração. Não falavam desde então. Agora, a ver Sofia ajudar Lúcia com os trabalhos de casa através da sua janela, a ver a sua paciência e o seu cuidado genuíno por uma criança que nem sequer era sua, Vitor compreendeu o que Beatriz queria dizer. O império que ele construíra estava a desmoronar-se, não financeiramente, mas pessoalmente. O teste que ele concebera tinha saído espetacularmente pela culatra. Queria provar que todos eram tão cínicos como ele. Em vez disso, a bondade genuína de uma mulher estava a expor o núcleo oco de toda a sua vida. Naquela noite, Vitor encontrou o número de Beatriz no seu telemóvel. Olhou para ele durante 1 hora antes de finalmente escrever uma mensagem. Estive errado sobre tudo. Não espero que me perdoes. Só queria que soubesses. Apagou-a, escreveu-a de novo, apagou-a de novo. Como se pedia desculpa por uma vida inteira de relações transacionais. Como se admitia que uma empregada a ganhar o salário mínimo compreendia o amor melhor do que um bilionário alguma vez compreendera. Finalmente, escreveu apenas: tenho saudades tuas. O seu dedo pairou sobre o botão de enviar por um longo momento. Depois, pensou em Sofia a dar 70.000 euros enquanto enfrentava o despejo e pressionou enviar. A fenda no seu coração alargou-se um pouco mais. 3 dias depois, de Vitor ter enviado a mensagem à sua filha, Sofia recebeu a chamada que mudou tudo. Estava a polir a prata na sala de jantar quando o seu telemóvel vibrou. O número era de Lisboa, do centro médico onde a sua mãe tinha ido para uma consulta meses antes. Senhora Costa, daqui é o Dr. Richards do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa. Ligo a propósito da sua mãe, Clara Costa. As mãos de Sofia pararam no tabuleiro de servir. Ela está bem? Está estável, mas a sua condição progrediu mais rápido do que prevíamos. O lúpus está a afetar os rins agora. Ela precisa de uma cirurgia e precisa dela em breve. Quão em breve? Dentro de 1 mês, idealmente. Quanto mais esperarmos, mais arriscado se torna. E o custo? Houve uma pausa. Com o seguro dela, está a contar com aproximadamente 40.000 euros do seu bolso. Sei que é substancial, mas... Compreendo. Obrigada por ligar, Dr. Richards.
Sofia desligou a chamada e sentou-se pesadamente numa das cadeiras da sala de jantar, algo que nunca tinha feito antes durante as horas de trabalho. 40.000 euros. Podia ser igualmente 40 milhões. Pensou no cartão preto, agora na posse do Sr. Monteiro, mas lembrou-se da sensação dele na sua mão. Um deslize, era tudo o que teria sido preciso. Um deslize e a sua mãe estaria segura. Estás bem? Sofia levantou o olhar para encontrar Helena na porta com uma expressão preocupada. A minha mãe, disse Sofia em voz baixa, ela precisa de uma cirurgia. O rosto de Helena suavizou. Oh, querida, é grave? Caro? Tudo com lúpus é grave e caro. Talvez o Sr. Monteiro... Não, disse Sofia firmemente, levantando-se. Não lhe vou pedir dinheiro, não vou ser o que o Arthur pensa que sou. Naquela noite, Sofia fez algo que jurara nunca fazer. Ligou a Miguel e contou-lhe a verdade sobre a situação deles. Eu podia desistir, disse Miguel imediatamente. Arranjar um emprego, ajudar com a cirurgia da mãe. De maneira nenhuma. Falta-te um semestre, Miguel. O meu curso não vai significar nada se perdermos a mãe. Não a vamos perder. Eu vou arranjar uma solução. Sofia, para de tentar carregar tudo sozinha. Tenho 22 anos, não 12. Deixa-me ajudar. Tu estás a ajudar. Ao terminares a escola, ao tornares-te o engenheiro pelo qual trabalhaste tanto. É assim que ajudas. Após a chamada, Sofia sentou-se no seu pequeno quarto a olhar para as fotos na sua parede. A sua mãe na formatura do Liceu de Miguel, orgulhosa apesar de estar numa cadeira de rodas nesse dia. O seu pai, antes de o cancro o levar, a usar a sua farda de funcionário de limpeza com dignidade. Ensinaram-na a trabalhar arduamente, a ser honesta, a ajudar os outros quando podia, mas nunca a ensinaram a pedir ajuda para si mesma. Entretanto, Vítor lidava com a sua própria crise familiar. Beatriz tinha respondido à sua mensagem, mas não como ele esperava. Saudades não apaga anos de terras. Ausência, pai. O que queres realmente? Ele escreveu e apagou uma dúzia de respostas antes de finalmente escrever. Pedir desculpa pessoalmente, se me permitires. Estou no Porto a trabalhar numa clínica gratuita. Uma clínica gratuita? Vítor ficara surpreendido. Com o seu fundo fiduciário, Beatriz nunca precisara de trabalhar, muito menos numa clínica gratuita. Sim, pai, uma clínica gratuita onde tratamos pessoas que não podem pagar cuidados de saúde. Sabes, as pessoas que realmente precisam de ajuda. A crítica mordaz não lhe passou despercebida. Gostaria de visitar, ver o teu trabalho. Por quê? Para poderes atirar-lhe dinheiro e sentires-te melhor contigo mesmo? Não, para poder compreender melhor a minha filha. Houve uma longa pausa antes da sua próxima mensagem. Está bem, quinta-feira, 14 horas, Centro de Saúde de Campanhã, não tragas a tua comitiva. Agora era quarta-feira à noite e Vítor encontrava-se nervoso por ver Beatriz. Não se lembrava da última vez que estivera nervoso com alguma coisa, mas a ideia de enfrentar a sua filha, de ver a desilusão nos seus olhos, apertava-lhe o peito. Andou pelo palacete, incapaz de se acalmar. Na cozinha, encontrou Sofia a preparar um jantar tardio para o pessoal que trabalhava no turno da noite. Ela movia-se eficientemente, mas ele conseguia ver o peso nos seus ombros, a preocupação no seu maxilar. Sofia. Ela sobressaltou-se ligeiramente. Senhor Monteiro, não o ouvi entrar. Gostaria de comer alguma coisa? Não. Eu queria perguntar como está a sua mãe. As suas mãos pararam o que estavam a fazer. Ela está a aguentar-se, senhor. Não foi isso que eu perguntei. Sofia virou-se para o encarar. Ela precisa de uma cirurgia em breve, mas vamos resolver. Resolvemos sempre. O custo. Não importa, encontraremos uma maneira. Sofia, se precisares. Por favor, senhor Monteiro, não. A sua voz era firme, mas não rude. Sei que tem boas intenções, mas não posso ser a empregada que aceitou dinheiro do seu empregador para assuntos pessoais. O Arthur já pensa que estou a manipulá-lo. Outros concordariam. Preciso deste emprego e preciso da minha dignidade. Por favor, não me faça escolher entre eles. Vítor queria argumentar.
dizer-lhe que a dignidade não pagava contas médicas, mas viu o orgulho nos seus olhos, o mesmo orgulho que ele tivera outrora, antes de o dinheiro tornar tudo fácil e sem sentido. Compreendo, disse ele em voz baixa, mas não compreendia, não realmente. Naquela noite, fez mais chamadas. A cirurgia seria coberta por uma bolsa médica anônima para a qual a mãe de Sofia se qualificaria milagrosamente. Estava a tornar-se um padrão, ele a resolver secretamente os problemas dela, enquanto ela se recusava firmemente a pedir ajuda. No dia seguinte, Vitor voou para o porto sozinho, como Beatriz tinha pedido. A clínica ficava numa zona difícil da cidade, o tipo de bairro que o seu motorista normalmente evitaria. Mas ele próprio tinha conduzido, estacionado o seu carro de aluguer entre uma carrinha enferrujada e uma caminhoneta gasta. A sala de espera da clínica estava cheia. Famílias com crianças, idosos com andarilhos, jovens com ar exausto e doente. As cadeiras eram desiguais. A tinta estava a descascar, mas havia algo de acolhedor no local. Algo vivo. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista ao olhar para o seu fato caro com desconfiança. Estou aqui para ver a doutora, Beatriz Monteiro. É paciente? Sou o pai dela. Os olhos da recepcionista arregalaram-se. Ela mencionou que talvez viesse. Ela está com um paciente, mas sairá em breve. Vitor sentou-se numa das cadeiras de plástico, sentindo-se deslocado, mas estranhamente confortável. Um menino com a mão ligada sentou-se ao seu lado, a olhar com curiosidade aberta. Está doente? Perguntou o menino. Não, e tu? Cortei a mão numa cerca. A doutora Beatriz arranjou-a. Ela é simpática, deu-me um chupa-chupa. Doutora Beatriz, a sua filha, que ele tentara moldar num tubarão corporativo, era a doutora. Beatriz que dava chupa-chupas. Pai. Ele levantou o olhar para ver Beatriz ali, de bata branca, com um estetoscópio ao pescoço. Parecia mais velha do que da última vez que a vira, mais séria, mas também mais segura de si. Beatriz. Anda, vou mostrar-te o sítio. Ela guiou-o pela clínica, apresentando-o ao pessoal e aos pacientes simplesmente como o meu pai, sem mencionar o seu nome ou riqueza. Mostrou-lhe consultórios mantidos com fita adesiva e determinação. Uma farmácia que funcionava com doações, uma área de brincar para crianças com brinquedos de feiras de artigos usados. É isto que eu faço, pai, disse ela finalmente, levando-o ao seu pequeno escritório. É isto que me importa. Percebo, é impressionante. Não quero o teu dinheiro para isto. Não o ofereci. Ela estudou-o com desconfiança. Isso é novo. Estou a tentar aprender que nem tudo é sobre dinheiro. Desde quando? Vitor pensou em Sofia, no seu caderno cheio de pessoas que queria ajudar, nos 70 mil euros gastos em estranhos. Desde há pouco tempo, alguém me ensinou que a bondade não é um empréstimo, é um presente. A expressão de Beatriz suavizou ligeiramente. Quem te ensinou isso? Alguém inesperado. Ele fez uma pausa. Beatriz, desculpa, por tudo. Por escolher reuniões do conselho em vez de festas de aniversário, por pensar que o dinheiro podia substituir a presença, por ser um pai de nome, mas não na prática. Pai, por favor, deixa-me acabar. Construí um império, mas perdi a minha família. Tenho tudo e nada ao mesmo tempo. Tu tentaste dizer-me, mas eu não estava pronto para ouvir. Estou a ouvir agora. Beatriz ficou em silêncio por um momento. O que mudou? Conheci alguém que não tem nada, mas dá tudo. Fez-me perceber que eu tenho tudo, mas não dou nada. Essa pessoa é romântico? Não. Disse Vitor rapidamente, depois fez uma pausa. Não sei, é complicado. Ela trabalha para mim, uma funcionária. Pai, ela é uma empregada e ensinou-me mais sobre riqueza do que qualquer membro do conselho alguma vez ensinou. Beatriz olhou para ele. Uma empregada. Estás a ter uma crise existencial por causa de uma empregada. O nome dela é Sofia. E sim, suponho que sim. Pela primeira vez em 3 anos, Beatriz sorriu-lhe. Quero conhecê-la. Ela provavelmente recusaria. Nem sequer me deixa ajudar com as contas médicas da mãe dela. Mulher inteligente. Ajuda cria obrigação. A obrigação cria ressentimento. Ou gratidão. No teu mundo, pai, geralmente é ressentimento.
Vitor regressou do porto a sentir-se ao mesmo tempo mais leve e mais pesado. Mais leve porque Beatriz tinha concordado em jantar com ele no mês seguinte para tentarem reconstruir o que tinham perdido. Mais pesado porque agora conseguia ver quantos danos a sua visão do mundo tinha causado, quantas relações tinham sido envenenadas pela sua abordagem transacional à vida. A quinta parecia diferente quando ele voltou. Havia uma tensão no ar, como o momento antes de uma tempestade rebentar. Descobriu por que durante a reunião de emergência do pessoal que Arthur convocara no salão principal. "Senhoras e senhores", anunciou Arthur, de pé à frente da sala como um procurador. "Descobri algo perturbador sobre uma das nossas colegas." Sofia estava perto do fundo, o seu rosto cuidadosamente neutro, mas Vitor conseguia ver as suas mãos a tremerem ligeiramente. Arthur tirou uma pasta com um floreado teatral. "Tenho aqui provas de que Sofia Costa tem estado a roubar ao Sr. Monteiro." A sala explodiu em suspiros e sussurros. Vitor, a observar do patamar superior, sentiu o seu sangue gelar. "Isso é mentira", protestou Helena. "É, tenho aqui recibos que mostram que a senhora Costa gastou mais de 90 mil euros no cartão do Sr. Monteiro. 90 mil. Mas as compras que foram reportadas somam apenas 70 mil. Para onde foram os outros 20 mil? "Esses recibos são falsos", disse Sofia em voz baixa, mas a sua voz era firme. "Gastei exatamente 73.437 euros. Cada cêntimo está contabilizado." "Então não te importarás que façamos uma auditoria completa." O sorriso de Arthur era vicioso. "Verificar as tuas contas bancárias, as contas da tua família." "Arthur, já chega", interveio Robert, o jardineiro. "Isto é assédio. É devida diligência. O Sr. Monteiro confiou-nos fundos ilimitados. Temos a responsabilidade de garantir que essa confiança não foi violada." "Tu compraste um Rolex", retorquiu Helena. "Como é que isso não é violar a confiança?" "Eu fui honesto sobre isso. Não fingi ser caridoso enquanto me enriquecia secretamente." Vitor já tinha ouvido o suficiente. Desceu as escadas, os seus passos a ecoarem no silêncio súbito. "Sr. Monteiro", disse Arthur, suavemente. "Eu estava apenas..." "Eu ouvi o que estavas a fazer, Arthur." A voz de Vitor era perigosamente baixa. "Mostra-me esses recibos." Arthur entregou a pasta ansiosamente. Vitor examinou-os, a sua expressão indecifrável. Depois olhou para Sofia. "Roubaste-me?" "Não, senhor." "Gastaste dinheiro contigo ou com a tua família?" "Não, senhor." "Arthur." Vitor virou-se para o mordomo. "Onde arranjaste esses recibos?" "Eu compilei-os de várias fontes. Queres dizer que os forjaste?" "Senhor, eu..." "Diogo." Vitor chamou o seu assistente, que apareceu imediatamente. "Por favor, conduz uma auditoria completa de todo o uso de cartões de crédito do meu teste, cada compra, cada recibo. Começa pelo do Arthur." O rosto de Arthur empalideceu. "Senhor, isso não é necessário." "Oh, mas é. Vês, Arthur, eu já tenho estado a monitorizar todas as compras. Sei exatamente o que cada um comprou e por quanto. Portanto, se houver alguma discrepância, alguma compra oculta, alguma criatividade com os relatórios de despesas, eu saberei." A sala estava em silêncio absoluto. Vitor conseguia ver o medo nos olhos de Arthur. Conseguia vê-lo a calcular, a tentar perceber o que Vitor sabia. "Por exemplo", continuou Vitor, "sei que não compraste apenas um Rolex, Arthur. Também transferiste 10 mil euros para uma conta offshore. Pensaste que eras esperto a encaminhá-lo através de uma compra de bens de luxo e depois a cancelar a encomenda. Mas as pegadas digitais são difíceis de apagar completamente." A boca de Arthur abriu e fechou como um peixe fora de água. "Acusaste a Sofia de roubar 20 mil euros que não existem, enquanto tu, na verdade, roubaste 10 mil euros que existem. Eu posso explicar." "Não é preciso. Estás despedido. Tens 1 hora para fazer as tuas malas e sair. O Diogo vai escoltar-te." 15 anos, explodiu Arthur. "Dei-te 15 anos da minha vida. E foste bem pago por cada um deles. Isso não foi suficiente. Ela mudou-te." Arthur apontou para Sofia. "A culpa é toda dela. Estavas bem com as coisas como estavam até ela aparecer com a sua falsa humildade e a sua bondade calculada. A única coisa calculada aqui foi a tua tentativa de incriminar uma mulher inocente porque não suportavas que ela te fizesse parecer egoísta em comparação."
A segurança chegou para escoltar Arthur para fora. Ele saiu a gritar sobre processos judiciais e vingança, mas Vitor já se virava para se dirigir ao resto do pessoal. Deixe-me ser claro, disse ele, a sua voz chegando a todos os cantos da sala. Sofia Costa gastou 73 mil euros do meu dinheiro em material médico, contas de hospital para estranhos e equipamento para um centro comunitário. Ela poderia ter pago as contas médicas da sua própria mãe, as propinas do seu irmão, a sua renda em atraso. Ela não fez nada disso. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto por sua vez. Ela mostrou mais integridade com fundos. Ilimitados do que a maioria de vocês mostrou com os vossos salários normais. Quem tiver um problema com ela, tem um problema comigo, está entendido? Murmúrios de concordância percorreram a sala. Alguns pareciam envergonhados, outros aliviados, alguns ainda céticos. Dispensados, disse Vitor. Enquanto o pessoal se dispersava, Sofia aproximou-se dele. Senhor Monteiro, não tinha de... Tinha sim. Ele atacou-te por causa do meu teste. Isso torna-o minha responsabilidade. Ele estava com medo. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão com medo. Estás a defendê-lo depois do que ele acabou de te tentar fazer? Não estou a defender as suas ações, mas compreendo o seu medo. Ele viu a sua posição ameaçada e atacou. É humano. Vitor olhou para ela. Como é que fazes isso? Como encontras compaixão por alguém que acabou de tentar destruir-te? Porque agarrar-me à raiva só me magoaria a mim, não a ele. A minha avó costumava dizer que o ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Naquela noite, Vitor encontrou-se no seu escritório a olhar para o ecrã do computador que mostrava todas as transações de cartão de crédito do seu teste. Marco tinha gasto 30 mil euros consigo mesmo. Ricardo tinha gasto 25 mil euros. Helena, uma das mais gentis, ainda assim gastara 15 mil euros em luxos pessoais. E Sofia não gastara nada consigo mesma. Nada. O seu telemóvel tocou. Era Beatriz. Pai, tenho estado a pensar no que disseste sobre essa pessoa, a Sofia. E quero conhecê-la. Se ela realmente te mudou tanto, preciso de conhecer a milagreira. Eu disse-te que ela nunca concordaria em... Não lhe digas quem eu sou. Diz apenas que sou uma amiga a visitar do Porto. Vou aí este fim de semana. Beatriz, não acho que... Pai, queres reconstruir a nossa relação? Isto faz parte. Preciso de ver em quem te estás a tornar. E aparentemente ela é o catalisador. Após a chamada, Vitor caminhou até a sua janela, a olhar para os aposentos dos criados. Uma luz estava acesa no quarto de Sofia. Perguntou-se o que ela estaria a fazer, a ler um dos seus livros da biblioteca, a escrever no seu caderno de pessoas para ajudar, a ligar a sua mãe doente para mentir que estava tudo bem. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Diogo. Senhor, a bolsa médica anônima para a cirurgia da senhora Costa foi aprovada. Ela será notificada amanhã. Vitor sorriu ligeiramente. Pelo menos podia resolver essa questão, mesmo que Sofia nunca soubesse. Mas ao estar ali, percebeu algo. Já não queria resolver as coisas nas sombras. Não queria ser o benfeitor anônimo, a mão invisível. Pela primeira vez em décadas, queria estar presente, ser conhecido, ser vulnerável. Pensou nas palavras de Arthur. Ela mudou-te, como se fosse uma acusação, um crime. Mas Arthur tinha razão. Sofia tinha o mudado. Tinha-lhe mostrado que a riqueza não era o que se tinha, mas o que se dava, que a integridade. Não era sobre ser observado, mas sobre o que se fazia quando ninguém estava a ver. Que a bondade não era fraqueza, mas a força suprema. A manhã seguinte trouxe notícias inesperadas. A mãe de Sofia ligara-lhe a chorar de alegria. Tinha sido aprovada para uma bolsa médica que cobriria toda a sua cirurgia. É um milagre, não parava de dizer a mãe. Um milagre absoluto. Sofia estava desconfiada. O momento era demasiado conveniente, a cobertura demasiado completa. Suspeitou do envolvimento do Sr. Monteiro, mas quando o sondou cuidadosamente, ele não mostrou qualquer sinal de conhecimento sobre o assunto. São notícias maravilhosas, disse ele quando ela mencionou o assunto. A sua mãe deve estar aliviada. Está. Estamos todos. Só parece improvável. Coisas boas acontecem às vezes, Sofia. Talvez seja o karma a recompensar-te por todo o bem que tens feito.
Ela estudou o seu rosto, mas Vitor passara décadas a aperfeiçoar a sua cara de póquer nas salas de reuniões. Ele não revelou nada. Naquela tarde, enquanto Sofia trabalhava, Vitor reuniu-se com o seu advogado. Quero criar uma fundação, disse ele. Uma fundação a sério, não um paraíso fiscal. Algo que realmente ajude as pessoas. Claro, senhor. Que tipo de fundação? Perdão de dívidas médicas, apoio comunitário, acesso à educação, o tipo de coisas que realmente mudam vidas. Uma dotação inicial, 100 milhões de euros para começar. As sobrancelhas do advogado ergueram-se. Isso é substancial. É um começo. Quero a Sofia Costa como co-diretora. A empregada? Ela é mais qualificada do que qualquer MBA que conheço. Ela compreende a necessidade de uma forma que eles nunca poderiam. Senhor, com todo o respeito, colocar uma empregada a cargo de uma fundação de 100 milhões de euros seria a coisa mais inteligente que alguma vez fiz. Prepare os papéis. Quando o advogado saiu, Vitor sentiu algo que não experimentava há anos: antecipação. Não por um negócio ou um trimestre lucrativo, mas pela expressão no rosto de Sofia quando ele lhe dissesse que ela poderia ajudar toda a gente na sua lista e milhares de outras pessoas. Mas primeiro tinha de a convencer a aceitar, e conhecendo Sofia, essa seria a negociação mais difícil da sua vida. O fim de semana chegou com um calor fora de época, fazendo os jardins da quinta florescer, como se a própria natureza estivesse a celebrar as mudanças que ocorriam dentro das paredes da mansão. Beatriz chegara na noite anterior, ficando na casa principal como amiga de Vitor do Porto, embora vários membros do pessoal tivessem notado a semelhança familiar. Ela tem os seus olhos, mencionara Helena enquanto servia o pequeno almoço, fazendo Vitor quase se engasgar com o café. Agora, Vitor observava do seu escritório enquanto Beatriz vagueava pelos terrenos, acabando por encontrar o caminho até onde Sofia ensinava Lúcia jardinagem, básica atrás da casa do jardineiro. Os tomates precisam de apoio à medida que crescem, explicava Sofia, ajudando Lúcia a amarrar uma planta jovem a uma estaca, tal como as pessoas por vezes. É por isso que ajuda toda a gente? Perguntou Lúcia com a franqueza que só as crianças possuem. Ajudo porque é o que devemos fazer. Olha, Sofia apontou para a disposição das plantas. As mais altas dão sombra às mais delicadas. Os cravos túnicos afastam as pragas dos legumes. Tudo num jardim ajuda tudo o resto. Como uma família. Exatamente como uma família. Beatriz aproximou-se e Vitor viu Sofia endireitar-se imediatamente, assumindo o modo de funcionária. Posso ajudá-la, menina? Sou a Beatriz, uma amiga do Sr. Monteiro. Deve ser a Sofia. Ele falou-me de si. O rosto de Sofia mostrou surpresa e uma ligeira preocupação. Apenas coisas boas, espero. As melhores coisas, na verdade. Importa-se que ajude. Não faço jardinagem desde que tinha dado a idade da Lúcia. Durante a hora seguinte, Vitor observou as três a trabalharem juntas. A sua filha, a empregada que lhe mudara a vida e a filha de um jardineiro. As roupas de designer de Beatriz sujaram-se. Sofia relaxou gradualmente e Lúcia tagarelou alegremente sobre as suas notas melhoradas graças às explicações de Sofia. Sabe, disse Beatriz a limpar o suor da testa, o meu pai diz que gastou o dinheiro daquele cartão de crédito em estranhos em vez de em si mesma. As pessoas precisavam de ajuda, disse Sofia simplesmente. Mas você também precisa de ajuda. Ele contou-me sobre a sua mãe, as propinas do seu irmão. Essas são as minhas responsabilidades. O cartão não era para isso. Como sabe para que era? Sofia fez uma pausa a considerar. Acho que não sei, mas usá-lo para mim mesma teria parecido errado, especialmente nessa altura. Como poderia olhar para mim mesma sabendo que tinha aproveitado o teste de alguém, a sua confiança? Beatriz olhou para a janela do escritório onde sabia que o seu pai estava a observar. E se não fosse um teste? E se fosse apenas um presente? O Sr. Monteiro não dá presentes. Com ele, tudo é uma transação, disse Sofia sem julgamento, apenas a constatar um fato. As pessoas podem mudar, disse Beatriz suavemente. Naquela noite, Vitor convocou uma reunião obrigatória para todo o pessoal.
O salão principal estava apinhado com todos presentes, desde o pessoal sênior aos mais recentes assistentes de jardinagem. A ausência de Arthur era notável, o seu lugar habitual junto à porta conspicuamente vazio. Reuni-vos todos aqui para um anúncio, começou Vítor, a sua voz clara por toda a sala. Passei as últimas semanas a observar como cada um de vocês lidou com o meu teste dos cartões de crédito. Alguns de vocês mostraram ganância, alguns mostraram medo, alguns mostraram criatividade no seu interesse próprio. Ele fez uma pausa, os seus olhos encontrando Sofia na multidão. Uma de vocês mostrou algo totalmente diferente, algo que me forçou a reexaminar não apenas este teste, mas toda a minha filosofia de vida. Murmúrios percorreram a multidão. Sofia pareceu encolher-se, claramente desconfortável com a atenção. Com efeito imediato, ponho fim a todos os futuros testes de lealdade. Estou farto de jogos, farto de manipulação, farto de tratar as relações humanas como transações comerciais. O choque na sala era palpável. Marco deixou cair a toalha que segurava. Helena ofegou audivelmente. Além disso, continuou Vítor, estou a criar a Fundação Monteiro para o apoio comunitário. Irá focar-se no perdão de dívidas médicas, acesso à educação e desenvolvimento comunitário. A dotação inicial será de 100 milhões de euros. A sala explodiu em sussurros e exclamações. Vítor levantou a mão para pedir silêncio. A fundação será co-dirigida por alguém que compreende a necessidade, que sabe o que significa lutar, que demonstrou uma integridade e compaixão incríveis. Sofia Costa, por favor, pode vir à frente? O rosto de Sofia ficou pálido. Ela abanou a cabeça ligeiramente, mas Helena e Robert empurraram-na suavemente para a frente. Ela caminhou para a frente como se estivesse num sonho. Sofia, disse Vítor, alto o suficiente para que todos ouvissem. Gastaste 73 mil euros do meu dinheiro em completos estranhos, enquanto a tua própria família lutava. Mostraste-me que a riqueza não é o que acumulamos, mas o que distribuímos. Ensinaste-me que a bondade não é fraqueza, mas força. Senhor Monteiro, eu não posso. Podes e vais. A fundação precisa de alguém que compreenda a necessidade real, não a pobreza teórica discutida em salas de reuniões. Terás total autoridade para ajudar pessoas, pessoas reais, da forma que sempre quiseste. Mas eu sou apenas uma empregada. Não, disse Vítor firmemente. És alguém que vê o sofrimento e age. És alguém que dá quando não tem nada. És alguém que mantém a integridade quando ninguém está a ver. Essas qualificações importam mais do que qualquer diploma. Beatriz avançou da multidão. Ele tem razão, e se ajudar, servirei como conselheira médica da fundação, pro bono. Sofia olhou entre eles, a compreensão a surgir. Você é a filha dele de quem ele estava afastado. Estamos a trabalhar nisso, disse Beatriz olhando para o pai com um pequeno sorriso. Graças a si, aparentemente. Preciso de me sentar, disse Sofia fracamente. Vítor guiou-a até uma cadeira, ajoelhando-se ao seu lado, uma ação que chocou o pessoal que observava. Vítor Monteiro não se ajoelhava por ninguém. Sei que isto é avassalador, disse ele em voz baixa, embora a sua voz ainda se ouvisse. Mas pensa no teu caderno, todas aquelas pessoas que querias ajudar. Agora podes, não só elas, mas milhares mais. Por quê? Perguntou Sofia, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Por que está a fazer isto? Porque me lembraste que eu costumava ser humano. Antes do dinheiro, antes do poder, eu importava-me com coisas além das margens de lucro. Tu trouxeste isso de volta. Isto é demasiado. Não é suficiente, nem de perto o suficiente para equilibrar a balança do que tirei do mundo versus o que dei, mas é um começo. Ele levantou-se, dirigindo-se novamente à sala. Haverá mudanças nesta casa. Os salários serão aumentados para todos. As condições de trabalho serão melhoradas. Os aposentos dos criados serão renovados. E quem tiver um problema com a nova posição da Sofia é livre para procurar emprego noutro lugar. E a minha posição aqui? Perguntou Sofia. Manterás os teus aposentos aqui, se desejares, mas as tuas funções de empregada terminaram. Terás de te concentrar na fundação. O salário é de 200 mil euros por ano. Sofia emitiu um som de engasgo. 200 mil? Isso é impossível.
Na verdade, está abaixo do valor de mercado para um diretor de fundação, mas podemos negociar para cima se preferires. Acho que ela vai desmaiar, disse Helena, abanando Sofia com o seu avental. Mais uma coisa, disse Vítor. A cirurgia da sua mãe foi marcada para a próxima semana na melhor unidade de Lisboa. Todas as despesas cobertas pelo programa de assistência médica da fundação, o seu primeiro ato oficial. Sofia vacilou então, amparada por Beatriz e Helena juntas. O senhor sabia, sussurrou ela. Arranjou a bolsa. Eu não arranjei nada. O conselho da fundação, que atualmente consiste em mim e na Beatriz, votou por unanimidade para a cobrir. Não posso aceitar tudo isto. Pode sim, disse Beatriz firmemente. Porque não é caridade, é reconhecimento. É o meu pai a entender finalmente que o valor não se mede em euros, mas em impacto. 6 meses depois, o primeiro grande evento da Fundação Monteiro estava em pleno andamento. O salão de baile que outrora acolhera galas de elite para bilionários, agora recebia professores, enfermeiros, assistentes sociais e organizadores comunitários. Onde antes chovia champanhe e caviar, havia sardinhas assadas e sangria, crianças a correr entre as mesas e um riso genuíno que não precisava de álcool para o alimentar. Vítor estava à beira da sala a observar Sofia a interagir com a multidão. Usava um vestido azul simples, recusara qualquer coisa de designer, mas comandava a sala com uma autoridade tranquila. Estava só a explicar o novo programa de literacia da Fundação a um grupo de educadores, a sua paixão evidente em cada gesto. Ela é incrível, não é? Beatriz apareceu ao seu lado com 2 copos de punch. Ela salvou-me, disse Vítor simplesmente. Não, pai, ela mostrou-te como te salvares a ti mesmo. Do outro lado da sala, Miguel conversava animadamente com alguns dos bolseiros da Fundação. Tinha se formado com distinção, já a receber ofertas de emprego, mas optara por trabalhar na iniciativa de educação da Fundação. A mãe deles, Clara, estava sentada por perto na sua cadeira de rodas. A cirurgia tinha sido um sucesso, embora a recuperação estivesse em curso. Ria-se de algo que Lúcia tinha dito, a menina que se tornara a mascote não oficial da Fundação. Senhor Monteiro. Vítor virou-se para encontrar a senhora Washington, a idosa da igreja de Sofia que precisava da rampa para a cadeira de rodas. Caminhava devagar, mas firmemente com uma bengala. Senhora Washington, como está a funcionar a nova rampa? Como um milagre, mas não foi por isso que quis falar consigo. Ela fixou-o com olhos perspicazes. Aquela rapariga mudou-o. Sim, mudou. A questão é, o que vai fazer em relação a isso? Não tenho a certeza do que quer dizer. A senhora Washington bufou. Rapaz, posso ser velha, mas não sou cega. Olhas para ela como se ela tivesse pendurado a lua, e ela olha para ti quando pensa que ninguém está a ver. Vocês os dois estão a dançar à volta de algo que toda a gente vê claramente. Antes que Vítor pudesse responder, ela deu-lhe uma palmada no braço e seguiu em frente, deixando-o ali de boca aberta. A noite prosseguiu com apresentações sobre o trabalho da Fundação. Em 6 meses, tinham perdoado mais de 10 milhões em dívidas médicas, fornecido material escolar a 5.000 crianças e financiado 20 pequenas empresas em comunidades carenciadas. Mas o ponto alto foi quando Sofia subiu ao palco. Há 6 meses, começou ela, a sua voz firme apesar dos nervos. Eu era uma empregada, a viver de ordenado em ordenado, a ver as pessoas que amo sofrer porque não as podia ajudar. Hoje ajudamos mais de 15.000 famílias, não porque eu seja especial, mas porque um homem decidiu parar de testar as pessoas e começar a confiar nelas. Ela olhou diretamente para Vítor. O senhor Monteiro gosta de dizer que eu o mudei, mas a verdade é que ele se mudou a si mesmo. Ele só precisava que alguém o lembrasse de quem ele era antes do dinheiro, antes dos muros, quando era apenas uma pessoa que queria fazer a diferença. Vítor sentiu um aperto na garganta. Beatriz apertou-lhe o braço. A fundação não é sobre caridade, continuou Sofia. É sobre reconhecer que estamos todos ligados, que o sofrimento de outra pessoa nos diminui a todos, que a bondade não é um empréstimo a ser pago, mas um presente a ser passado adiante. Os aplausos foram estrondosos. Vítor observou as pessoas a rodearem Sofia.
Pessoas cujas vidas ela tinha tocado, cujos filhos ela tinha ajudado, cujas contas médicas ela tinha apagado. Ela lidou com tudo com graça, mas ele percebeu que ela estava a ficar sobrecarregada. Atravessou a multidão chegando ao seu lado. "Precisas de um resgate? Por favor", sussurrou ela. Ele guiou-a até o jardim, onde o barulho da festa se desvaneceu num zumbido. Distante, caminharam em silêncio confortável até ao banco onde ela costumava almoçar sozinha. "Às vezes é demais", disse ela. "Todas estas pessoas a olharem para mim como se eu fosse uma santa. Sou apenas alguém que teve sorte." "Sorte?" Vitor riu-se. "Estavas a enfrentar o despejo. A tua mãe estava a morrer. O teu irmão podia ter tido de desistir da universidade. Como é que isso é sorte?" "Tive sorte porque me escolheste para o teu teste. Sorte porque tinhas uma consciência que ainda podia ser alcançada. Sorte porque a tua filha voltou na altura certa." "A sorte não teve nada a ver com isso. Mereceste tudo pelas tuas escolhas, pelo teu caráter." Sentaram-se no banco, o mesmo onde ela costumava almoçar sozinha. A lua estava cheia, projetando uma luz prateada sobre os jardins. "Posso dizer-te uma coisa?" perguntou Sofia. "O que quiseres." "Naquele primeiro dia, quando distribuíste os cartões, eu estava apavorada, não com o teste, mas contigo. Parecias tão frio, tão calculista, como se estivesses a dissecar-nos a todos por desporto." "Eu estava. Mas depois vi-te a observar-me a mim e a Lúcia a fazer os trabalhos de casa. Havia algo nos teus olhos, como se estivesses a lembrar-te de algo doloroso, mas precioso." "Estava a lembrar-me de ensinar a tabuada a Beatriz antes de decidir que fazer milhões era mais importante do que criar memórias." Sofia virou-se para o encarar completamente. "Tu já não és esse homem." "Não", concordou Vitor. "Não sou, mas também não tenho a certeza de quem sou agora." "És alguém que admitiu os seus erros, que se reconciliou com a filha, que doou 100 milhões de euros para ajudar estranhos, que se ajoelhou em frente a todo o seu pessoal para pedir a uma empregada que o ajudasse a mudar o mundo. Quando pões as coisas assim, pareço quase heróico. Tu és, à tua maneira, complicada." Sentaram-se em silêncio por um momento, o barulho da festa a chegar por cima dos muros do jardim. "Sofia", começou Vitor, depois parou. Começou de novo. "Estes últimos 6 meses a trabalhar ao teu lado, a ver-te transformar a fundação em algo belo, tem sido o melhor período da minha vida." "O meu também. Preciso de te dizer uma coisa, algo que pode mudar tudo." Sofia ficou tensa. "O quê?" "Estou apaixonado por ti." As palavras pairaram no ar entre eles. Os olhos de Sofia arregalaram-se. "Sei que é inapropriado", apressou-se Vitor a dizer. "Sou teu empregador. Era teu empregador. Sou mais velho. Sou complicado. Ainda estou a aprender a ser humano outra vez. Mas, ao observar-te nestes meses, ao ver a tua bondade, a tua força, a tua recusa absoluta em ser outra coisa senão tu mesma, apaixonei-me completa e irrevogavelmente." "Vitor", foi a primeira vez que ela usou o seu primeiro nome. "Não tens de dizer nada, só precisava que soubesses. A fundação é tua, independentemente de tudo. A tua posição, o teu salário, tudo. Isto não muda." Ela beijou, suave, hesitante, mas inegavelmente real. Quando se afastaram, ela estava a chorar. "Pensei que estava a imaginar", sussurrou ela. "A maneira como olhavas para mim, a maneira como mudaste tudo por mim. Pensei que era gratidão ou culpa ou... Era amor. É amor. Será sempre amor. Mas as pessoas vão dizer. Que digam o que quiserem. Passei 50 anos a preocupar-me com opiniões, a cultivar uma imagem, a gerir a percepção. Acabou. A única opinião que me importa é a tua. A minha opinião é que és louco, maravilhoso, mas louco. Louco o suficiente para doar a minha fortuna? Não vais doar tudo." Na verdade, Vitor tirou um documento do casaco. "Volume, ou melhor, nós vamos." Sofia leu os papéis, os seus olhos a arregalarem-se. "Isto transfere 90% da tua riqueza para a fundação, deixando-te com uns meros 100 milhões. Teremos de nos arranjar de alguma forma." "Vitor, isto é uma loucura." "Não, é sanidade. Pela primeira vez em décadas estou são. Não preciso de bilhões. Ninguém precisa. O que preciso é de propósito, de ligação, da capacidade de me olhar ao espelho sem nojo."
E quanto a nós, se isto for real, então fazemos o que me ensinaste, vivemos um dia de cada vez, a ajudar pessoas, a construir algo significativo juntos, se me aceitares. Beatriz apareceu à entrada do jardim. Desculpem interromper, mas o presidente da Câmara quer falar com ambos sobre o programa de parceria com a cidade. Ela olhou entre eles, reparando nas suas mãos dadas, nas lágrimas de Sofia, na expressão de esperança vulnerável do seu pai. Finalmente, disse ela, a senhora Washington deve-me 20 euros. Ela apostou que demoraria mais um mês. Estavam a apostar em nós? Perguntou Vítor incrédulo. Pai, todo o pessoal estava a apostar em vocês. A única questão era quando, não se. Enquanto caminhavam de volta para a festa juntos, Vítor, Sofia e Beatriz, o logótipo da fundação captou a luz. Era simples, 2 mãos, uma a dar, outra a receber, a formar um círculo. Adoro, disse alguém apontando para o logótipo. Mostra como dar e receber estão ligados. Na verdade, disse Sofia suavemente, mostra como são a mesma coisa. Quando se dá de coração, recebe-se algo em troca, não como pagamento, mas como graça. Vítor apertou-lhe a mão. Há 6 meses tinha distribuído cartões de crédito para testar a ganância das pessoas. Uma mulher gastara o dinheiro em estranhos e, ao fazê-lo, salvara-o de si mesmo. A festa continuou até tarde. Antigos pacientes cujas dívidas tinham sido perdoadas partilharam as suas histórias. Crianças exibiram o seu novo material escolar. Pequenos empresários falaram dos seus sonhos tornados realidade. E no centro de tudo estava um casal improvável. Um bilionário que aprendera que a riqueza não significava nada sem amor e uma empregada que lhe ensinara que o coração humano era o único tesouro que importava. Ao terminar a noite, Vítor encontrou-se ao microfone para as observações finais. Há 6 meses pensei que estava a testar a lealdade do meu pessoal com uma simples experiência. Dei-lhes cartões de crédito ilimitados para ver o que fariam. A maioria comprou luxos para si, o que era esperado e humano. Mas uma pessoa, uma mulher notável, gastou cada cêntimo em estranhos necessitados enquanto a sua própria família lutava. Ele encontrou os olhos de Sofia na multidão. Dei-lhe o meu cartão para testar o seu coração. Em vez disso, ela deu-me o dela e partiu o meu da melhor maneira possível. Partiu os muros que eu construíra, o cinismo que cultivara, a crença de que todos eram tão egoístas como eu me tornara. Ele ergueu um copo de punch. Esta noite celebramos não apenas o trabalho da Fundação, mas a prova de que a bondade é contagiosa, que a generosidade se multiplica e que por vezes os mais pequenos atos de compaixão podem mudar o mundo. A Sofia Costa, que me lembrou que medimos a riqueza não pelo que guardamos, mas pelo que damos. O brinde foi ecoado por toda a sala. Sofia subiu ao palco pegando no microfone. O senhor Monteiro, o Vítor, gosta de me dar o crédito por o ter mudado, mas a mudança vem de dentro. Tudo o que eu fiz foi segurar um espelho. Ele fez o trabalho difícil de olhar para ele e decidir que não gostava do que via. Isso exige mais coragem do que qualquer doação, qualquer grande gesto. Ela olhou à sua volta para todos os rostos, membros do pessoal que outrora a tinham ridicularizado, membros da comunidade que ela tinha ajudado, a sua família a irradiar de orgulho. O verdadeiro teste nunca foi sobre os cartões de crédito, foi sobre se conseguíamos ver para além das nossas próprias necessidades para reconhecer o desespero dos outros, se podíamos escolher a compaixão em vez do conforto, se podíamos acreditar que levantar os outros não nos puxa para baixo, mas nos eleva a todos. Ela ergueu o seu próprio copo. Há segundas oportunidades, a coragem de mudar e a verdade de que o amor, seja por um estranho necessitado ou por alguém que começa como teu empregador e se torna teu parceiro, o amor é a única riqueza que importa. Enquanto os copos tilintavam e a multidão aplaudia, Vítor puxou Sofia para o lado. Parceira? Perguntou ele com uma sobrancelha erguida. Parceira de negócios, esclareceu ela com um sorriso. O resto veremos um dia de cada vez. Consigo viver com isso. E pela primeira vez na sua vida adulta, Vítor Monteiro estava a falar a sério. Conseguia viver com a incerteza, com a vulnerabilidade, com a bela desordem da verdadeira ligação humana.
Porque Sofia lhe se ensinara essa a lição mais importante de todas, que a riqueza do coração não podia ser medida, apenas dada livremente e recebida com gratidão. O cartão de crédito que tinha começado. Tudo estava numa gaveta na secretária de Vitor, retirado de uso, mas guardado como uma recordação. Uma recordação de que testar os outros muitas vezes nos revela a nós mesmos, que a bondade dada livremente regressa multiplicada, e que por vezes o melhor investimento não é em ações ou obrigações, mas no simples e radical ato de acreditar que as pessoas podem ser boas. A história que começou com o teste cínico de um bilionário terminou com uma história de amor. Não apenas entre duas pessoas improváveis, mas entre um homem e a sua humanidade redescoberta. E no final, esse foi o maior retorno sobre o investimento que Vitor Monteiro alguma vez vira.